Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e mesmo naqueles momentos onde não existe esperança, sempre há uma luz no fim do túnel. O grande problema é quando essa luz é um trem vindo na nossa direção, né meus amigos? Opa, oi pra quem nos ouve de todos os cantos da galáxia. Eu sou o Eric Fagundes e, utilizando o poder da força, trarei bons argumentos hoje e de quebra também trouxe um bom convidado. E aí, Brenner, você vai ressuscitar um jogo hoje com a gente? Muito boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente. O meu objetivo de hoje é mostrar que mesmo com uma nota baixíssima do Metacritic, a crítica não entende de nada e o que importa é o amor que a gente sente no coração por um jogo que marcou a nossa infância. Ah, que bonito, Brenner. Pena que você foi misógino, isso falou boa noite. Quem tá ouvindo de manhã não entra no seu boa noite, né? Muito triste. Misógino, o que isso tem a ver, meu Deus? Seja muito bem-vindo, meu amigo Brenner. Ou melhor dizendo, brenoso, né? Não se deixe levar por esse clima amistoso de introdução, porque a sabatina de verdade vai começar agora, tá? Ou como a gente gosta de dizer, o nosso TCC vai começar em breve. DJ, sobe o som porque a bancada já tá preparada. E aí, vai logar hoje? Muito bem, senhores, mais um Save Point no ar e já começa com uma pequena mudança que eu e o Marquito pensamos umas semanas atrás, né, Marcolino? Quem já ouve o Save Point de costume sabe como é que funciona o quadro, né? Cada um traz um jogo. Geralmente a gente procura aquele jogo que tá lá no fundo do baú, como o Marco gostava de brincar quando ele era pequeno, que ele ia com a mãe dele no mercado e mergulhava naquela bacia de jogos que ninguém queria, pegavam lá do fundo. É o que a gente fazia com o Save Point. Resolvemos mudar isso, começar a trazer jogos um pouco mais ali na superfície do montinho de jogos, né, Marcolino? E a outra mudança é que a gente sempre se batia o episódio inteiro, né? Tentava debulhar o joguinho do adversário. Mas a gente resolveu mudar. Agora a gente vai fazer o quê? Realmente igual falamos na intro, né? É um TCC, cada um vai fazer a sua defesa da sua tese, tentar convencer o amiguinho, e o amiguinho vai apenas fazer perguntas do que ele tem curiosidade sobre o jogo, não tentar detonar, não que a gente quer que fique um clima amistoso no episódio, mas que às vezes tem umas, não vou dizer que é umas provocações, né? Às vezes tem umas batidas que a gente dá que é meio sem sentido, né, Marquita? Só pra zoar o amigo e não encaixa muito nesse clima amistoso que é o nosso podcast, né? Antes do Save Point, Eric, era um episódio muito tóxico, né? Sim. O amiguinho falava por 20 minutos consecutivos, a gente nem dava atenção pelo que ele tava falando. Foda-se, cagava. Chegava o nosso momento, a gente só destruía o jogo dele e dane-se se o jogo era realmente bom ou não. Agora não, vai. Agora a gente vai tentar falar bem de jogos que realmente estão esquecidos, jogos que mereciam maior atenção, e nada melhor, meus amigos, do que chamar alguém novo também para nos ajudar nessa nova etapa desse podcast, desse novo estilo de episódio, que é o nosso amigo Brenoso, né? Um hype nas redes sociais, meu amigo Brenner? Hype ainda não, meu amigão. Eu tô aí faz uns 2 meses só, mas são 2 meses que eu tô vendo um crescimento muito legal e tô adquirindo muita experiência. 2 meses que aconteceram coisas maravilhosas na minha vida, como, por exemplo, conhecer vocês, que melhorou o meu dia a dia, com certeza. Eu virei de ouvinte agora um participante, um convidado do podcast. Em menos de 2 meses, a gente pode dizer que nós temos um relacionamento precoce, talvez? Brenner, vamos com calma, você tá muito afobado. Não vamos de domingo almoçar com a sua família ainda. Eu diria que ele nem pagou uma janta pra gente ainda, Eric, mas na verdade pagou sim, porque ele também já faz parte do nosso grupo de Apoia-se, né? Então já fez o pacote completo, ouvinte e apoiador do podcast. Mas não vem ele com esse papinho de que, sou amigo, não sei o que, pra achar que a gente vai dar uma nota boa no final do... Vamos ver se ele vai apresentar bem, né? Já escorregou na intro dele falando mal do jogo, né? Já falou que a nota é lá embaixo. É um erro que eu já cometi, tá, Brenner? Inclusive no episódio com Coreia, eu bati no meu jogo, porque eu nunca fiz TCC, né? Aí o Marco me deu a dica. Você não pode bater no seu falar mal do seu jogo, tá? Até o negativo você tem que falar lá em cima. Não, o jogo é maravilhoso. A nota dele, não vou nem contar porque é muito boa. Tem que dar essa enrolada aí. Seremos bonzinhos
Marquinhos, como ele é marinheiro de primeira viagem, ele defenderá por último o jogo dele, já pra ele entender como é que eu e o Marco faz a defesa, até pra poder copiar os nossos argumentos, né, Marquinhos? Que são os dois grandes influenciadores, pra ele ver como é que é o nosso modus operandi e ficar mais tranquilo também pra fazer a defesinha do jogo dele. Posso começar, Marcolino, na minha brincadeira? Fique à vontade, meu amigo Eric. Queria dizer que eu fiquei pensando numa imersão igual eu fiz a do Remnant, fechem os olhos e tal, mas esse jogo não tem como fazer uma imersão com ele, Marquito, porque ele é baseado em uma grande franquia. Não precisa fazer imersão a imaginar nada, só imagine um bom jogo de uma ótima franquia. Estou falando de Star Wars Jedi Fallen Order. Publicado pela Electronic Arts, desenvolvido pela Respawn que, né, todo mundo sabe que tem Titanfall 2, Apex Legends, grandes jogos. Vai, Eric, vai, não se complica. E a nossa querida, amada e nem um pouco criticada Electronic Arts, né? Brincadeiras à parte, nesse jogo eles acertaram. Eu vou começar dizendo primeiro o que é o Fallen Order, qual é a história dele, e depois eu vou dizer o porquê que eu acho ele um jogo interessante. Vou vender meu peixe, né? Jedi Fallen Order, ele se passa depois do episódio 3, que é a vingança do Sith, e ele traz um personagem novo pra franquia, o que já é algo interessante, porque às vezes a pessoa fica pensando, já tô cansado desses personagens, não aguento mais Luke Skywalker, não aguento mais, difícil essa heresia, mas não aguento mais Darth Vader. Eles trouxeram o Cal Kestis, que é como se fosse, digamos, um spin-off de Star Wars, uma história à parte. Nele, ele é um padawan que tá meio que, como eu posso dizer, escondido do Império, porque o Império tá caçando crianças Jedi, e todo mundo que tem afinidade com a Força meio que se escondeu nas galáxias. E todos os Jedi estão ali vivendo a paisana. Acontece uma reviravolta na vida do Cal Kestis, e ele é incumbido da missão de encontrar, Marcolino e Brenner, uma informação perdida na galáxia que revela a localização de todas as crianças que são sencientes à Força, que podem se tornar Jedi. Essa informação, para quem conhece Star Wars, ela é muito importante tanto para os Jedi do bem, quanto para a galerinha, né, a turminha do balacobaco de Darth Vader, porque imagine, né, os Jedi estão enfraquecidos, se a Ordem Jedi consegue essa informação, eles conseguem viajar nas galáxias e ir atrás dessas crianças e treiná-los para serem grandes Jedi. Ou o grande, né, o maior vilão de todos os tempos, Darth Vader, pode pegar essa mesma informação e fazer, não, ou a gente vai matar você ou você vira um cara do lado negro da Força. Esse é o enredo resumido do que é o Jedi Fallen Order. Aí você viaja por vários mundos, algo muito importante, ele não é um mundo aberto, são vários semi-mundos que você viaja, algo que eu sempre falo com o Marquito, que saudade de jogar um joguinho de fases, né, Marcolino? E esse jogo tem um sistema de mundos, você viaja pelos mundos, em cada mundo tem umas missões pra você, uma missão principal pra você fazer, solucionar alguns puzzles, enfrentar inimigos e boss fights, obviamente, tudo pra você conseguir, porque tem um cara nessa história que é ele quem escondeu a informação dos Jedi. Como é uma informação muito importante, ele escondeu atrás de várias gravações, vários puzzles. Então em cada planeta você resolve um puzzle e fala, pô, agora eu tenho que ir para um outro, que a outra parte dessa informação tá naquele outro planeta. Então são esses vários mundos abertos que você vai explorando, porém, né, o Império sabe da existência dessa informação e assim como você, ele também tenta. Aí entra a conveniência de enredo, né? Sempre quando você chega no planeta, você faz no planeta anterior uma magia do caramba, faz vários puzzles, você chega lá, o Império já tá lá junto com você, fala, opa, já tô aqui já também, já tava fazendo a experiência. Acaba que você só aceita, né? Faz parte do enredo. O Jedi Fallen Order, como que funciona a gameplay dele? Você comanda só o Cal Kestis, obviamente você pode usar o poder da Força, o poder dos sabres de luz, porém, assim como todo grande RPG, você não tem as suas habilidades dadas a você de primeira. Você vai evoluindo o seu boneco e aí uma hora você libera, dá um empurrão nos inimigos com a Força, depois você libera, dá um puxão neles com a Força, da hora. Libera controlar mais de um por vez, pra você empurrar, pra você puxar, assim como também as técnicas com o sabre de luz. Você começa comandando somente um sabre, depois você consegue usar um sabre, aquele do Darth Maul, que é um bastão, e aí por fim você também consegue quebrar ele no meio e usar 2 sabres de luz, que aí a batalha fica absurdo. Esquema de repelir os blasters dos Stormtroopers, que eles acertam todos no jogo, tá, Marquinhos? Nesse jogo os Stormtroopers atiram bem.
Aí entra algo que todo mundo gosta que tem hoje em dia, né? Elementos de Souls-like que tem em Jedi Fallen Order. Vocês acreditam, vocês dois? Pois tem. Existe o esquema no Jedi Fallen Order que tem as Bonfires, que é o lugar onde o Cal Kestis medita, e aí é onde você consegue fazer a evolução dele, das habilidades dele. A partir do momento que você medita, os inimigos retornam. Assim como também quando você morre, você deixa a sua alma pra trás, que é o seu XP. E algo que eu acho legal do Jedi Fallen Order, geralmente nos jogos Souls-like, quando você morre, a sua alma fica exatamente onde você morreu. Você só chega lá, pega ela de volta, né? No Jedi, não. A sua alma fica com o inimigo que te matou. Aí você tem que dar um golpe nele. Aí você deu o golpe nele, o jogo fica meio que em câmera lenta assim, seu XP retorna e aí volta ao normal. Um outro grande ponto que eu acho legal do Jedi Fallen Order é a ambientação. Pra quem gosta de Star Wars, ele é muito bom. E pra quem não gosta ou não conhece Star Wars, ele é muito bom também. Ele tem a mesma coisa que eu falei do Hogwarts Legacy. Pra quem é fã, tem várias referências, vários easter eggzinhos que você fala, puta, esse negócio aqui aconteceu no filme tal, esse é aquele personagem. Tem um certo mapa que você entra, um certo mundo, que você tem que resgatar um monte de Chewbacca presos. Você fala, caralho, mano, é o Chewbacca, não tem como falar que não é ele. São vários Chewbacquinhas presos, faz o som do Chewbacca. Como que é o som do Chewbacca, Eric? Meu Deus do céu. Por favor, Eric, tente. Mais ou menos assim. Não sei fazer. Mas ele faz isso muito bem, porque às vezes você pode pensar, puta, eu não gosto de Star Wars, eu não vou jogar, eu não entendo nada da ambientação, eu não entendo nada nunca assisti nenhum filme. O Fallen Order não te cobra de você ser fã de Star Wars. Ele pode fazer, na verdade, o inverso, te fazer virar fã de Star Wars. Por você gostar da ambientação, gostar do universo e você querer ir atrás de mais informações do mundo que você participou. Óbvio que tem coisas nele que, pra quem é fã, ele te atende pra caramba. Toda a ambientação, o figurino dos inimigos, você enfrenta Stormtroopers, você enfrenta caras usando jetpacks igual o Boba Fett, que é um caçador de recompensas famoso. Um bagulho que eu acho que, não vou dizer que faltou, porque eu não senti falta, mas se tivesse seria legal, seria a batalha de naves. Tipo, mostrar as naves lá batalhando, não chega a ter isso. Tem algumas cutscenes da sua nave fugindo, mas não tem você comandando a batalha de nave. Mas eu acho que o grande ponto alto do Jedi Fallen Order é realmente ele abraçar o fã de Star Wars e tentar trazer fãs novos pra franquia, que ele faz isso muito bem. Por isso que eu trouxe ele pra esse save point, porque eu joguei ele totalmente despretensioso. Falei, vou jogar aqui, tava disponível na Plus. Putz, meia horinha de jogo, eu já tava totalmente imerso na gameplay dele. O combate dele é muito gostoso, você combater de sabre. Tem esquema de parry, você dá o parry na hora certa pra poder repelir o inimigo. Tem um combo que você puxa o inimigo com a força e já enfica o sabre de luz no meio do peito dele. Caraca. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu falei, caramba, o jogo tá liberado, hein? Sanguinário. Tá liberado a putaria aqui nesse jogo aqui. Porra, é muito bom. E as boss fights deles são bem complicadinhas, não é simplesmente só sair batendo igual Hack and Slash. Ele não é um Souls-like na hora de você combater, tem que comandar a sua estamina, mas ele também não é um Hack and Slash, só sai apertando o botão aqui e vai embora. Tem alguns inimigos que você enfrenta que dominam a força, e se você vacilar, você mama em 2 segundos. Ele te repele com a força, te puxa, dá parry em você. Tem um boss em específico que eu sofri pra caramba, que é uma das irmãs, porque tem as Inquisidoras, elas que tentam impedir você de conseguir as informações e tentam também conseguir a informação das crianças Jedi, e elas são como se fosse mini Darth Vaders. E a batalha com elas você pode imaginar, né? Você enfrentando um mini Darth Vader é uma delicinha. É um jogo que ele tem uma nota 79 no PlayStation e uma nota 81 ou 82, se eu não me engano, no Xbox. Milagre. Pois é, a nota é maior no Xbox. O Xbox sempre apoiando os vilões, na verdade, né? Porque pra quem puxa o saco pro lado da EA, boa pessoa não é. Faz sentido agora, é sonista de coração, só poderia ter um comentário sensato como esse. Faz sentido, não dá pra defender a EA tanto. Talvez quando alguém vai defender a EA, tem que usar o Jedi. A sequência dele, o Jedi Survivor, já saiu com uma nota muito maior, 85. Fizeram um pouco mais de marketing, obviamente, por ser uma sequência, melhoraram coisas do 1. A franquia que está sendo criada do Jedi, que iniciou-se no Fallen Order, ela é muito boa e eu recomendo de coração pra todo mundo jogar mesmo. O Marquito, eu falava direto pra ele, se você tiver oportunidade, jogue aí. O Marquito não é fã de Harry Potter, não é fã de Star Wars. Boa pessoa, não é? Boa pessoa não é. Pra conhecer o universo de Star Wars, entender o que é um sabre de luz, entender o que é usar a força, qual é o peso do Império nas galáxias. O final do jogo é absurdo, tanto a gameplay dele quanto a narrativa vai
crescendo do início até o final. Eu não me lembro de ter uma queda de ficar e sentar quando você senta de lado assim na cadeira e falar, meu Deus do céu, passa logo dessa sessão aqui. E o final dele você fica assim, caralho, o que foi que acabou de acontecer aqui? Eu quero mais desse jogo. Dá um gancho pro 2. E realmente eu acho que o final dele é o que todo mundo espera o que vai acontecer. Você fica o jogo inteiro, mano, caralho, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer isso? E ele acontece. Pra mim, não vou dizer que ele é um jogo nota 10, mas eu terminei jogando ele achando, pô, joguei um jogo aqui nota 8 pra 8,5, dependendo do espírito que você tá sentado na cadeira pra jogar, ele atende muito bem, uma gameplay bem divertida e envolvente. É o Jedi Fallen Order, meus amigos. Bom, Reitor Marco Barbosa se apresentando aqui pra essa bancada de TCC. Maravilhoso. Você comentou que eu não sou fã de Star Wars, mas não é que eu não sou fã, meu amigo Eric, eu só não dei a oportunidade de assistir essa franquia eterna e milenar, né? Então realmente eu nunca dei bola, eu sei, o errado sou eu nesse caso, eu nunca dei bola pra Star Wars, e esse era um dos meus medos em relação ao jogo. Será que é um jogo realmente pra quem nunca jogou, pra quem nunca assistiu nada, pra quem não sabe nem o que é um Boba Fett, nem o que é um Chewbacca direito, sabe? Você disse que sim, né, que é um jogo que vai te apresentar possivelmente pra essa franquia, mas eu ainda tenho um certo receio, sabe, de ser algo muito específico para os fãs. Mas de qualquer forma, como você tem elogiado tão bem esse jogo, eu ainda tenho vontade sim de jogar, eu só não sei se eu começo realmente pelo primeiro ou pelo segundo, já que o segundo já vem com as melhorias completas em relação ao primeiro. Não sei dizer porque eu não joguei o 2, Marquito, eu não sei em qual ponto que ele te joga, pra falar assim, ó, se você vai perder muita coisa de informação que deixou no 1, eu não sei se rola um Previously, um Jedi Fallen Order. Eu recomendo começar pelo 1 pra você entender como é que funciona a mecânica do jogo, como é que é o esquema de respawn dos inimigos, como é que é o esquema de evolução do boneco. Tem certos pontos que ele te apresenta, você tem que usar a força e ele tem um parkour diferente. Quando o jogo vai te apresentar esse parkour, rola um flashback do seu treinamento quando você era um pequeno Jedi. O seu mestre te ensinando, pra alcançar aquela plataforma, você tem que usar um salto duplo do Jedi. Aí você aprende como é que usa. Isso é bem legal. Eu não sei se o 2 já te joga e fala assim, você lembra aquela mecânica que tinha no 1? Só usar aí e já era. Aí eu não vou saber dizer. Então, por isso eu recomendo começar pelo 1 mesmo. Eric, eu só acho que tu esqueceu um dos maiores vilões que esse jogo tem, cara. Esse jogo tem um vilão que me deu uma dor de cabeça desgraçada, chamado Sapo. O sapo do primeiro mundo. Cara, que sapo é aquele, velho? É o primeiro mini boss que nem é boss, né? Mano, ele não é boss, mas eu tenho que confessar uma coisa nesse momento, que infelizmente eu coloquei o jogo no modo fácil pra derrotar esse cara. É ridículo da minha parte, eu entendo. Mas aquele sapo, ele fica vermelho, que demonstra que ele vai dar um dano crítico que não pode ser bloqueado. Sim. Só que ele também acerta uma área, e é quase impossível de esquivar. O hitbox é bugado. E eu não aceitei que eu não ia derrotar aquele sapo. Então, infelizmente, eu acabei colocando no fácil e derrotando aquele sapo desgraçado. Não teve jeito. Eu achei que você ia falar do mapa, que o mapa dá uma dor de cabeça. Aquele mapa, o tridimensional dele, pra você entender em qual andar que é. Eu me pegava direto, me botando de cabeça de lado, assim, pra falar, mano, deixa eu ver onde é que é essa parte do mapa. E alguns mapas que eles têm alguns tipos de puzzle também, que você tem que controlar o ambiente com a força, né? E até usar a força pra parar algumas coisas que estão em movimento pra você poder passar. E isso acaba revelando algumas vezes uns caminhos secretos, alguns caminhos alternativos. E cara, isso que você falou, de o jogo ele ter essa verticalidade, não só verticalidade, como horizontalidade em questão de caminhos secretos, é um absurdo, cara. Esse jogo ele realmente quebra muito a cabeça. Cara, é verdade, faltou dizer isso. Nos puzzles, você usando a força, falando mais pro Marquito que o Brenner jogou, né? Tem bagulho de parar o tempo, Marquito. Você para o tempo. Aí tem o time certo, você pula numa plataforma, a outra você já tem que pular e apertar o botão de parar o tempo no momento certo. Pra quem gosta, até o seu Rafa mandou esses dias um vídeo no grupo que já era do Survivor. Um circuito que ele fez que é só disso, só de parkour, para o tempo, usa força, é bem interessante. Puzzles, desafios, Star Wars, parece uma boa pedida. Não, é uma ótima pedida, Marquito, é um joguinho, não vou dizer que dá pra jogar de comfort game, mas sabe aquele jogo quando você não tá muito afim de gastar sua cabeça com uma gameplay pesada e se só quer jogar um jogo divertido? É o Star Wars Jedi Fallen Order. Joguinho divertido, com um How Long to Beat curtinho, porque eu joguei. Se eu joguei, o How Long to Beat dele é curto, né? Se não me engano, umas 20 horinhas, se você não for platinar, você consegue finalizar ele, e é delicinha. E até eu acho engraçado, eu não platinei ele,
porque eu joguei no modo Eric Fagundes, né? Tipo, vou só pra frente, pra trás e não vou muito me procurar, me explorar muito o mapa e tal. Mas eu já ouvi 2 relatos. Se eu não me engano, um foi do Ian e o outro que eu tenho certeza que foi do Júlio César, que mandou esses dias no nosso grupo de ouvintes. Ele mandou a foto da platina e falou assim, mano, eu só fui jogando, quando eu vi a platina subiu. Acho que o Ian falou a mesma coisa. O cara falou assim, mano, eu fui jogando e tal, quando eu olhei faltava pouca coisa pra platinar. Você também fez isso, não foi, Brenner? Pra platinar ele? Não, cara, eu não platinei esse jogo, inclusive dropei, ok? Infelizmente dropei esse jogo, mas a questão é, eu tenho um pequeno problema na minha vida, que é dropar as coisas mesmo gostando delas, simplesmente por esquecer que eu estava fazendo aquilo. Ah, Puta, tá. Eu não sei o que acontece comigo. Tô te convencendo a voltar a jogar o Fallen Order, ainda mais que você gosta de platinar. Platininha easy e gostosa, Marcolino. Muito bom, meu amigo. Gostei do seu joguinho. Joguinho. Não foi tão depreciativo assim. Não, eu entendo, Breno. É que a ânsia de bater ainda tá aqui no nosso sangue. Eu terminei esperando, o Marco já tava de guarda alta. Aí ele fez uma pergunta, falei, caramba, coisa Gente, gostei. eu ouvi o episódio do Coreia hoje e o do André essa semana. Então eu também vi com sangue nos olhos, tá entendeu? todo mundo então, como? se eu quiser incitar a violência, me perdoem. Tudo bem. O ponto, Brenner, é que o Eric abriu o show agora pro jogo que eu vou falar a respeito, entendeu? Então foi aquela banda que só faz o aquecimento pra vir a banda principal e agora tocar com maestria o espetáculo. Eu gostaria de dizer só uma coisa antes do Marco, que o episódio que a gente gravou com o Chuck, que é o do draft, vamos lá dar uma olhada na enquete quem tá ganhando, tá? Pode ir, Marcolino, você. A família do cara votando, que absurdo isso. Seguinte, meus amigos. O jogo que eu lhes trago aqui hoje é um pouco diferente do que o Eric falou. Não é aquele jogo realmente pra você sentar e ter aquele comfort game gostoso, sabe? Só relaxar. Pelo contrário, é um jogo muito mais denso. Tô falando aqui de Metro 2033. Que é um jogo em primeira pessoa, ambientado num futuro pós-apocalíptico, onde o que sobrou da humanidade teve que se refugiar nas profundezas do metrô de Moscou para sobreviver. Bom, vamos lá. O jogo é baseado num best-seller, então um livro que foi lançado lá em 2005 pelo famoso Dmitry Glukhovsky. Cite cinco livros de Dmitry. Metrô 2033, Metrô 2034 e Metrô 2035. Existe a trilogia Metrô. E o Êxodos? O Êxodos não existe, foi uma adaptação. Gambiarra. Mas brincadeiras ou não, meu caro amigo Brenner, não é gambiarra. O livro foi um sucesso absoluto, vendendo mais de 3 milhões de cópias, vai. Maravilhoso. E muito desse sucesso foi graças, então, à experiência atmosférica que o tema foca. Religião e política. Sem política no grupo, Marcos Stan, por favor. Pô, é que um livro que foca em política pós-apocalíptica tem que ser bom, Desculpa, né? Vai dizer que não. Vai. Bom, mas de qualquer forma, vamos lá. O jogo em si foi lançado lá em 2010, ou seja, 5 anos depois do lançamento do livro. Aqui é um pouco tempo, né? Um tempo curto de desenvolvimento, se você for ver. Verdade. E o jogo foi lançado somente para Xbox 360 e para computador. As críticas desse jogo foram até positivas, graças à ambientação que eu citei e aos elementos de horror e a história em si que o livro e o jogo em si proporcionam, tá? E por mais que a nota dele seja meio triste, seja uma nota 77 para Xbox lá no Metacritic e 81 para computador, nada impede de a gente aqui jogar esse jogo hoje, tá? Porque mesmo as mecânicas sejam datadas, é um jogo em si interessante, é um jogo sim que vale a pena para você conferir e tentar entender esse ambiente denso que o Metro te traz. Se mesmo assim você não quiser jogar um jogo de 2010, você pode jogar a versão remasterizada dele, que lançou sim para Xbox One e PlayStation 4 lá em 2014. O jogo ele foi desenvolvido pela 4A Games, ou pela 4A Jogos, já que o Brenner não gosta que eu fale inglês aqui no podcast. Ah, sabia que ia rolar essa cutucada. Que é uma empresa, uma desenvolvedora que é localizada lá na Ucrânia, e ela praticamente só produziu essa franquia de jogos do Metro. Hoje em dia deve estar uma treta, né? Porque ele é da Ucrânia e o jogo é se passa na Rússia, né? Deve dar um conflito. Nossa, tudo liga uma coisa a outra. Informação interessante. E aí o jogo em si foi publicado pela THQ, ou THQ,
que essa sim tem jogos mais conhecidos, como Darksiders, ou Saints Row, ou até mesmo Conker, e é uma publisher que é conhecida por ousar no lançamento, na publicação dos seus jogos. O problema é que ela ousou tanto que ela faliu. Então, infelizmente, a THQ não existe mais hoje em dia. Tá? Olha como eu sou ousado. Toma, então, essa falência. Mas vamos lá, eu falei do jogo, né? Falei do livro. E a experiência do jogo em si, comparado ao livro, obviamente é muito mais visceral e imersiva que o livro, porque ela torna o participante, né, o protagonista, ativo. Então ele tomando as rédeas da ação do jogo. E a ação e a tensão do jogo são elementos chaves, né, da experiência. E já o livro, beleza, o livro obviamente vai te dar toda aquela vantagem de ser um universo amplo, um universo detalhado que o autor vai te dando, mas realmente viver a ação faz do jogo ser uma experiência única, tá? Quem lê livro hoje em dia também, né? Vamos aí, vai. Pô, pior é que esse jogo me deu vontade de ler o livro. Mas leu? Então, vamos lá. Então, caralho. É um jogo antigo. Naquela época, não era tão fácil assim comprar livros. Eu tinha que ir lá na Livraria Cultura, encomendar o livro era só em inglês, sabe? Era muito Aí hoje que experiência. você pode baixar online, você baixou e leu, Marquito? Dito isso, desculpas e mais desculpas. É o que eu falei, quem lê livro hoje em dia? Você tá certo e vai pro jogo mesmo. Audiobook não conta, Eric? Cara, tá, audiobook conta, é mais fácil. Mas tem que ser com Cid Moreira. Então, Jesus desceu. Ah, que voz deliciosa. Estudando para esse episódio, me deu vontade realmente de voltar a ouvir, talvez, o livro, porque realmente é uma história bem complexa. E eu quero falar um pouquinho dessa história para vocês agora, tá? Nesse episódio de hoje, eu nem vou focar muito em gameplay. Eu já comentei, né? A gameplay é um pouquinho datada. A inteligência artificial dos inimigos é meio burra, sabe? Não é uma inteligência artificial de verdade. Então a parte da gameplay é meio devagar, por mais que tenha coisas bem interessantes. O foco realmente é a história. Você comentou, né, Eric, da tensão que existe hoje em dia entre Ucrânia e Rússia, e o jogo, por coincidência, se passa em 2013, ou seja, ano passado. A Rússia se envolvendo em uma guerra nuclear com outros países, e o jogo se passa então 20 anos depois que essa guerra aconteceu. A guerra nuclear acabou com o mundo praticamente, e a cidade de Moscou ficou completamente devastada, se tornando um local inóspito de se viver. Bom, o que as pessoas, os sobreviventes, tiveram que fazer? Eles foram forçados a se refugiarem nos metrôs da cidade. E aí começa assim a criar uma disputa política e religiosa, que nem eu havia comentado, dessas facções que vão se criando nessas estações de metrô. Então, nesses últimos 20 anos que a população sobreviveu, acabou a Rússia. Não existe mais governo, não existe mais polícia, não existe mais nada. São pessoas que se reuniram em estações de metrô e começaram a criar novas facções. Então, existem comunistas, existem nazistas, existem criminosos que estão ali para roubar o que sobrou dos suprimentos que já eram escassos. Então, imagina vocês, se passaram 20 anos desde a guerra nuclear, praticamente ninguém mais voltou para a superfície. Todo mundo então tem que se alimentar do que restou, seja de cogumelos que são desenvolvidos nas cavernas, ou mesmo de animais que moram no subterrâneo. Então é um clima completamente tenso, um clima completamente inóspito. Você se sente realmente, sabe, preso num universo fechado, numa caixa fechada, querendo explodir, louco para saber o que realmente está acontecendo naquela história. E não o suficiente, né, tendo criminosos, comunistas, nazistas, para você conviver no seu dia a dia, tem também os animais que estavam na superfície, que foram expostos à radiação e se tornaram mutantes. Que delícia. Ratos, ursos, morcegos, entre outros animais, todos ali querendo dizimar o que sobrou da raça humana. Afinal de contas, são alimentos, né? Os humanos são os novos alimentos desses animais. Diariamente eles têm que conviver com esse risco de ter animais invadindo aquela sua estação. Essa é o epílogo, é o prólogo do jogo praticamente, né? Então essa é a história onde começa o jogo. Você é o protagonista, né? O Artyom, que é um patrulheiro, é um cara que está ali então para cuidar da sua estação, onde você vive, e é uma estação pequena, não é uma estação grandiosa. Existem inúmeras estações em Moscou, é como se fossem realmente cidades, cada estação de metrô é uma cidade, e a estação dele seria uma estação mais no interior, assim, digamos, uma estação que realmente não tem importância. Eles estão convivendo com invasões constantes desses tipos de animais mutantes que estão querendo invadir a estação de metrô. Só que dessa vez, não eram simples ratos, simples ursos que estavam tentando invadir. Dessa vez, humanoides, que são, na verdade, humanos que estavam expostos à radiação, evoluíram ao ponto de ter então, poderes psicodélicos, não, psicônicos, não quer psicóticos, não, que seja? Psiquiátricos. Psiquiátricos. Bom, tem poderes mentais. Psíquicos, pronto. Saiu. E isso é algo completamente novo, tá? Eles nunca tinham visto humanoides, mutantes, ainda mais com poderes psíquicos. E o Artyom precisava então avisar urgentemente a central, né? Como se fosse a capital de todas as estações. E não é simplesmente passando um rádio. A gente tá no subterrâneo, não tem ondas de rádio, não tem nada disso. Ele tem que ir
pessoalmente até a estação principal, né, que seria a capital, para avisar dessa nova ameaça. Esse é o contexto do jogo, tá, meus amigos? Mas o que torna realmente o Metro 2033 um jogo, assim, especial? Primeiro, obviamente, é a própria atmosfera, tá? A maior parte do jogo você passa, então, em túneis escuros e apertados dos metrôs ali da Rússia, tá? De Moscou. Então a sensação de tensão é completamente claustrofóbica. Você tá sempre no escuro, sempre em ambientes fechados e sempre pronto para receber uma emboscada de algum animal, algum bicho diferente. Em alguns momentos do jogo, você sim sai do metrô. Isso é muito interessante porque o nosso protagonista, ele passou 20 anos também dentro de metrôs, então ele nunca viu a superfície. Sair da superfície e ver aquele universo devastado que se tornou a Rússia, você fica assustado. Então naquele inverno nuclear, onde a bomba ainda causa radiação, onde ainda é neve o tempo todo, as construções completamente destruídas e animais novos, né? Animais diferentes que não estão no subsolo. E por mais que você passe então boa parte do jogo no escuro, você está sempre dependendo do quê? De uma lanterninha ou de um isqueiro para você ver o que está na frente. Não tem refletores, não tem nada especial. Então você está sempre constantemente com pouca luz. E essa lanterna e esse isqueiro dependem sim de recargas. No caso da lanterna, essas recargas são feitas manualmente, tá? Então você não precisa ficar pegando recurso. Só que o problema do manualmente é que você tem que ficar girando como se fosse um dínamo para pegar mais e mais bateria. Beleza, 100%, a bateria tá full, você consegue ver o caminho na sua frente. Só que se você tá no meio de uma batalha e a sua bateria acaba, não tem como você parar e fazer manualmente a recarga dela. Então você tá sempre com atenção nas suas costas. Deve gerar uma dinâmica incrível na hora do combate, né? Assim, aquele desespero deve ser maravilhoso, assim, um desespero bom de sentir, né? Cada passo que você dá, realmente você dá um passo planejado, tá? E ela desliga e fica escuro mesmo, tudo escurão. Como se fosse realmente um metrô sem luz nenhuma. Eu sempre tive interesse, né, em andar pelos trilhos do metrô de São Paulo, seja por onde for, pra ver como seria. Eu tive essa experiência jogando o jogo, com certeza. Deixa quieto, que deve ter de coisa interessante, nossa. Não, eu falei também que você sai, né, do metrô de vez em quando, e quando você sai, é um universo completamente radioativo, né? Então você não pode simplesmente sair e respirar aquele ar. Você tem então que usar máscaras de oxigênio quando você sai para ambientes externos. E essas máscaras de oxigênio, elas dependem sim de filtros de ar. O filtro de ar também é um consumível durante o jogo que dura 5 minutos. Então cada filtro de ar dura 5 minutos. Acabou o filtro de ar, você tem que trocar e pegar um novo. E você vai consumindo filtros de ar. Torna um pouco da exploração algo também mais denso, né? O que você vai fazer? Você vai explorar quando você sai para ver se você encontra mais recursos, encontra mais munição, ou você vai realmente para o seu destino final, torcendo para o seu filtro aguentar até lá. Então são escolhas, explorar ou não explorar, explorar errado e não achar nada, ou explorar certo e ter a recompensa. Normalmente o jogo te sente recompensa pela exploração, mas de qualquer forma é sempre denso, né? Será que vale a pena realmente explorar? Será que vale a pena realmente só ir para o meu objetivo final? E falando em máscara de oxigênio, a máscara também é um consumível. Durante as batalhas, por exemplo, se o inimigo te acerta no rosto, te acerta de alguma forma, pode quebrar sua máscara. E quebrando a máscara, não adianta trocar o filtro, você tem que trocar de máscara. Encontrar filtros é fácil, encontrar máscaras é mais difícil. Então você sim tem que evitar combates, tentar acertar mais furtivamente. Quebrou a máscara, aí o desespero é em dobro, porque aí você tem um rasgo na sua máscara e a sua vida vai caindo com muita rapidez. Então, até você encontrar uma nova máscara ou trocar sua máscara, tensão novamente do começo ao fim. Tô falando aqui de combate, né? A parte do combate, como vocês devem imaginar, a munição também é escassa. Infinita. Escassa. Cada tiro conta. E novamente... E o Joel? Faça os tiros. Vale a pena. Então, novamente, né? Explorar ou não explorar, atirar ou não atirar, ser stealth ou não ser stealth. O jogo sim tem uma parte de stealth que funciona, mas não é boa. De que forma que você consegue essa munição? Ela dropa de inimigo, você cria a munição ou você encontra pelo mapa? Existem os inimigos, né? Que são os monstros. Aí esses não dropam nada. São realmente monstros que estão ali pra tirar a sua vida. Os monstros não dropam nenhum itemzinho, nada. Só dropou e foda-se. É só pra secar seus recursos, então. Foda, é um survival horror mesmo. Caralho, da hora. O máximo que esses monstros vão ter é que no ninho deles vão ter diversos corpos. Aí esses corpos sim vão ter alguns itens que você pode utilizar, exatamente. Agora, Brenner, também existem os inimigos que são as pessoas, tá? Existem as facções no jogo que você enfrenta, aí sim, matando esses inimigos você consegue os itens dele. Então armas, munições,
ou outros dispositivos. Eu queria saber como é que é a dinâmica de armas desse jogo. Porque realmente, cara, você tá conseguindo me vender esse jogo de um jeito que eu tô com vontade de jogar, pelo incrível que pareça. Porque eu vim pronto pra não querer jogar ele. Mas do jeito que você tá me vendendo, caramba! Já tá deitadinho na cama com o Marco do lado, velho. Como é que pode? Muito fácil. Cara, é muito fácil, Marquinhos. Prossiga o seu charme, Marcolino. Pensa assim, Brenner, não são armas modernas, tá, que você tem no jogo. Então você tem uma arma, você tem um 38 velho ali, caindo aos pedaços. A submetralhadora que você usa é uma submetralhadora que atira pra todos os lados, mesmo no ponto que você tá mirando. E tem a shotgun, e tem a besta também. Todas essas armas você pode fabricar, ou então você pode aprimorar elas. Então, por exemplo, eu te falei que você tem uma pistola, por exemplo. Você pode colocar silenciador nela. Então, se você tem uma mecânica mais stealth, você bota ali um tubo de PVC com uma PET 2 litros cortada na frente, uma caixinha de leite, vai se tornar uma pistola com um silenciador. Isso eu acho legal da ambientação, fazer jus aonde você se encontra. O cara não vai achar um silenciador, né? Tem que, mano, improvisa, caixa de leite. A mira é um ferro improvisado. Legal. Isso, todas as armas são realmente escassas, são armas deterioradas, que os atributos dela você vai conseguindo aprimorar. Então, existe a parte de compra e venda no jogo, existe o armeiro do jogo também que ajuda a aprimorar essas armas. Então eu te comentei que a metralhadora no começo você atira e não acerta nada, depois você vai evoluindo ela sim vai funilando os tiros e vai ficando mais eficaz. E não é simples fazer aprimoramento, não é, cheguei no armeiro, tá aqui o dinheiro. O dinheiro também é escasso e o dinheiro do jogo é interessante que são munições. A moeda local, a moeda corrente do jogo são munições. Então você troca munições por aprimoramentos. Também é uma outra escolha que você tem que fazer, né? Usar a munição. Ou matar o armeiro e pegar os aprimoramentos. O jogo é que tem escolhas positivas e negativas que você pode fazer também. Então ajudar ou não, matar o armeiro ou não, vai te dar um final diferente no jogo, tá? Então ele tem elementos de RPG, Marco? Tem elementos. É um livro, né, Eric? É uma experiência jogável. Justo. E é isso que faz o jogo pra mim ser muito interessante, tá? Primeiro, então, a imersão do jogo. É uma história envolvente, com uma ambientação completamente densa, como se você realmente estivesse vivendo um universo pós-apocalíptico. Eu adoro universos pós-apocalípticos e esse é o jogo que mais me fez realmente viver aquele ambiente, sabe? Que parece ser real aquilo. Morar no metrô me parece factível. Plausível, né? O jogo tem uma experiência única, então ele é um gênero de tiro de primeira pessoa, um foco total em atmosfera e narrativa. Se você tá esperando ser um primeira pessoa de aí atirando que nem um Rambo, se expondo, não vai ser legal pra você. O jogo tem muita narrativa, muita história e muita densidade. Então, se você tá esperando um jogo realmente só de tiro, não é o seu tipo de jogo. E por fim, a história mesmo, né? Os temas abordados, que fala de sobrevivência, fragilidade da civilização, religião, política, estão realmente envoltos e relevantes hoje em dia. A gente brincou de Ucrânia, Rússia, tudo leva a crer que um dia isso pode acontecer, infelizmente. Pelo que eu entendi, então o Metro é um Fallout que deu certo, né, Marquito? Você que é um grande fã de Fallout. Um universo pós-apocalíptico, mora no metrô, animais radioativos. Eu queria dizer primeiro que eu achei que você ia trazer o Metro Exodus, que é mais novo, né, que o 2033, né? Aí eu vou te devolver a pergunta. O Metro é um jogo que você sempre falou bem pra mim, eu já assisti algumas gameplays dele, já tem, não cheguei a fechar ele no YouTube, mas já vi o início dele no YouTube. O BRK Edu gosta bastante. Eu já vi ele jogando e sempre pensei, pô, sei lá, algum momento eu jogo esse jogo aí. Dá pra começar pelo 2030, porque eu não gosto de jogo velho. Vou dar uma de André aqui, né? Não gosto de jogo velho. Se for pra jogar jogo velho, eu jogo no meu Super Nintendo, Marcolino. Agora, puta, pegar de retrocompatibilidade já não me atende muito, não me pega. Uhum. Seria melhor eu começar pelo Exodus do que o 2033, ou mesmo sendo datado, tem que ser o 2033? Pra você, no seu caso, começa pelo Metro Exodus. Sem sombra de dúvidas. É um jogo muito mais voltado em gameplay, tem sim a sua parte de história, que é muito legal, mas é um jogo muito mais voltado para gameplay. Agora, por exemplo, o Brenner, que se interessou pelo jogo, eu recomendaria com certeza ele começar pelo 2033. Talvez ele vai dar play e vai falar, puta, que mecânica daqui, gameplay datada, não é legal, vou só ver no YouTube alguns cortes. Beleza, justo. Mas eu recomendaria para quem gosta de história começar pelo 2033. Para você começar pelo Exodus. Eu tenho um pequeno problema com jogo de FPS um pouco datado. Porque eu sou um jogador de FPS assim de alguns anos. Eu gosto muito de dar tiro em primeira pessoa. Sim. Obviamente que eu entendo a diferença entre um jogo de campanha e um jogo multiplayer, a dinâmica de gameplay. Eu acho que eu só teria problema exatamente com a mesma fala que o Eric teve. A questão de ele ser datado. Do jeito que eu tô falando, parece que a movimentação é tanque, coisas assim. Não, tá, gente? O gráfico do jogo é muito bonito. Até hoje em dia o jogo é muito bonito. O nível de detalhes dele é absurdo. A sua máscara, ela suja de acordo com você vai usando, passando por ambientes fechados, você
você tem que ficar limpando a máscara pra ficar com uma visão mais nítida. É um jogo muito bem feito mesmo, feito com muito amor. É só realmente coisas bobas, tá? Então a própria IA que eu comentei é ruim, a parte de tiro talvez não agrade a todos. Eu acho que tem que ser muito chato para não gostar do jogo em si. Se ele não tivesse datado hoje, não tivesse problemas, seria um ótimo jogo, né? Porque é um jogo de 2010, todos os jogos evoluíram de lá pra cá, né? Que ninguém fala, pô, isso aí não tá datado, são aqueles que, né, são os jogos da vida, né? Jogos pra história, né? Transcendido, sim. Existe uma coisa que eu percebi jogando Resident Evil 5 recentemente, eu não lembro nem se a gente consegue andar e atirar, se eu me engano a gente não consegue. Isso é coisa que você sente essa diferença nos primeiros 30 minutos, uma hora. Sim. Depois é impressionante como a gente consegue se acostumar e jogar o jogo assim com uma tranquilidade enorme. Você só aceita que é aquilo mesmo, né? É frescura gamer disso, Brenner. Então, realmente, é só ignorar esses pequenos detalhes, se acostumar com o jogo e com a mecânica. Pô, a gente passou a vida inteira jogando jogos com mecânicas realmente ruins e ninguém reclamava na época. Por que vai reclamar agora? É só se acostumar, realmente. Eu reclamava, Resident Evil não passará no meu crivo. Não adianta, sempre reclamarei. Grande de gameplay, Marquito? Ou é um how long tranquilinho? Outra informação importante. É um how long bem tranquilinho, tá, Eric? Se você gosta de explorar, então ser ousado no jogo, você vai demorar suas 10 horas jogando. Caso contrário, se você for direto ao ponto, 5 horinhas, 7 horinhas, você fecha ele. Ele chega a ser mundo aberto, Marquito, não? Não, completamente linear. As partes abertas tem um pouco de exploração, sim, mas é tudo muito linear, tá? Pra encerrar a sua bancada, que eu fiquei curioso. Como é que funciona o desenrolar dessa história? É por missões principais e secundárias, ou é simplesmente o jogo fala, ó, vai naquele lugar e pega tal coisa, vai naquele lugar e pega tudo? Eu entendi que você tem que estar sobrevivendo no universo apocalíptico, né? Mas qual que é o objetivo do nosso personagem, assim, o final? Então o que acontece, né? O objetivo começa sendo um objetivo simples, né? Realmente avisar as outras estações da ameaça iminente de uma nova espécie de mutantes que vem ameaçando aquela pequena estação de que o Artyom, que é o nosso protagonista, mora, né? Então é simplesmente chegar do ponto A ao ponto B. Você pegar a informação da estação A e levar a informação para a estação B. Obviamente, não é simplesmente ir do A até o B. Ao ir pro B, o seu personagem conhece outras facções, vê que pessoas moram na superfície, que antes, né, eles não imaginavam que existia, então, sobreviventes na superfície. Então começa a ter esse tipo de informação nova para ele. Indo pro B, ele acaba indo pro C sem querer, e no C ele descobre mais coisas estranhas e começa a ter, então, interação com essas criaturas. Ele começa a receber mensagens dessas criaturas, já que elas são criaturas psicodélicas, psicóticas, psiquiátricas e tudo mais. Ele começa então a duvidar se essas criaturas são realmente criaturas do mal. Uma série de novas missões e novas informações vão surgindo pro personagem principal, até que quando ele chega na capital, ele tem que decidir. E aí, realmente, o que eu vou fazer? Vamos matar essas criaturas? Vocês vão ajudar a gente a matar essas criaturas? Qual que vai ser o desfecho final? E nada é tão simples. Não é simplesmente ir do A até o B. Todo o caminho do A até o B é uma aventura diferente. O metrô, ele senta pelo menos na mesma sala de jogos grandiosos de survival horror, tipo The Last of Us não é um survival horror, mas é um apocalipse, é uma sobrevivência. Quem gosta de jogos no estilo de The Last of Us se interessaria pelo metrô, dadas as proporções, né? Atenderia os gostos? Vai gostar muito, Eric. Ele tem aquele problema de ser desenvolvido por uma desenvolvedora pequena e publicado por uma publisher que morreu. Então ele não tem aquele boom, sabe? Não tem uma EA nas costas dele ajudando até a publicidade que ele merecia. O próprio Metro Exodus, que a gente comentou aqui agora há pouco, é um baita jogo. Tá um dos melhores jogos da minha vida, com certeza mesmo. E ninguém fala mais a respeito dele. Falta propaganda, por isso que eu tô aqui hoje tentando levantar a bandeira do Metro 2033 e toda a sua franquia. O ex-presidente da THQ, neste momento, tá aguardando o Marco para um jantar. Por falar em tentar ressuscitar franquias, chegou a vez dele. Que vai ressuscitar igual Sir Daniel. Ih, alguém fez a lição de casa. Diga para nós sobre o seu jogo. Nos conte, nos convença, nos venda. Cheguei na sua lojinha.
O que você tem pra vender aí pra gente? Então, meus queridos, com a permissão da palavra, quero que vocês imaginem agora um gênio, um autor genial chamado Tim Burton. Esse senhor chamado Tim Burton, que criou obras incríveis como A Noiva Cadáver e O Estranho Mundo de Jack, acordou um belo dia e disse, vou fazer um jogo. Imagina o Tim Burton... Comprei. Pode encerrar o Já? jogo. Pode encerrar o podcast. Eu passei a tarde inteira pensando nessa fala, meus amados. Não tinha como dar errado. Pode encerrar esse episódio, comprado. Tacando dinheiro na tela, não tá acontecendo nada, Marcolino. Imaginem Tim Burton acordando de manhã e decidindo fazer um jogo. Foi basicamente essa ideia que a Sony teve ao criar Medieval, que é o jogo que eu trouxe para apresentar para vocês hoje. Medieval é um jogo exclusivo do PlayStation que foi criado no ano de 1998. Porém, ele recebeu muitas influências de, como eu falei, Tim Burton. Obviamente, Tim Burton não participou da criação desse game, mas no momento em que o game foi criado, O Estranho Mundo de Jack havia sido lançado há 5 anos. O Estranho Mundo de Jack foi criado em 1993. E a Sony, que tem essa pegada já de gostar de receber influências externas e conseguir aplicar da sua forma dentro dos seus games desde muito cedo. Como é que o cara consegue maquiar tão bem a palavra plagiar, né, Marquete? Você vê só? Não chega tanto. Não, que isso. Tá bom, continue. A gente vê a Ubisoft fazendo isso na cara do hoje em dia. O que o PlayStation faz é um pouco mais eufêmico apenas. Entendi. Aí ela homenageou o Tim Burton com Medieval, entendi. Sim. O que eu acho interessante, nessa época, no auge do fim dos anos 90, o que a gente via bastante? A gente via games explodindo em 3D e em terceira pessoa. Pra vocês verem referências de games que foram lançados nessa época. Zelda Ocarina of Time, Metal Gear, jogos assim. Metal Gear não era em terceira pessoa, mas eram jogos que eles tinham um personagem principal que foram criados de forma que era pra eles serem amados de alguma forma. Personagens com nomes muito fortes. E foi assim que eu entendo que a Sony criou Daniel Fortesque. Daniel Fortesque, que é o personagem principal de Medieval. Daniel Fortesque, ele tem uma lore muito maravilhosa por trás dele. Ele era capitão da guarda real do rei peregrino, do reino de Gallowmere. E nessa época em que ele era guarda real, ele viveu uma vida tranquila, jogando cricket com o rei, simplesmente participando de banquetes, participando de grandes festas, e era um grandíssimo de um falastrão. É o grandíssimo de um cara que contava vantagens sobre coisas que ele nunca fez. Mas o que acontece? Se levantou contra o reino de Gallowmere um mago chamado Zarok, que quando ele era criança ele perdeu o cachorrinho dele, e ele ficou muito triste por conta disso. E por conta dele ter perdido esse cachorro, ele queria muito ter esse cachorro de volta. Como é que a gente traz um cachorro de volta à vida? Necromancia. Exatamente! O simples garotinho triste, por meio da necromancia, trouxe seu cachorrinho de volta e pensou, nossa, como isso é divertido! Trazer mortos de volta. Funciona, maravilhoso! E o que aconteceu? O nosso grande amigo Zarok fez mais e mais pesquisas dentro dessa área de necromancia. E não só isso, ele também virou um mestre da ciência. Ele conseguiu unificar tanto a magia quanto a ciência. E isso é o quê? Base para a criação de um vilão maravilhoso. O Breno tá explicando Full Metal Alchemist pra gente ou tá falando do... Praticamente, eu tô entendendo. Zarok, ele se levantou contra o reino de Gallowmere. Ele lançou um feitiço que levantou exércitos de demônios para atacar o reino de Gallowmere. E adivinha quem era o fronte dessa batalha contra Zarok? Alguém consegue me responder essa pergunta? Daniel San. Como o mestre Daniel Fortesque era um monstro das batalhas, como ele mesmo dizia, Daniel foi o primeiro na linha de batalha, obviamente muito contra sua vontade. O que acontece? No momento da grande guerra entre o exército do reino de Gallowmere e Zarok, Daniel sai correndo de frente direto pra Zarok, logicamente sem opções, e ele leva uma flechada bem no olho e morre em menos de 30 segundos de batalha, se duvidar. Quem manda ser falastrão, né? O homem morre simplesmente no começo da batalha. O cara morreu 0-1, velho. Porém, eu não sei se na cidade de vocês utilizam essa palavra, mas aqui em Manaus a gente utiliza muito uma palavra que é migué. Vocês usam essa palavra? Sim. Famosa migué. O homem era tão miguelento,
Miguelento que a lenda seguiu ele mesmo ele tendo morrido. Os exércitos do rei peregrino de Gelmir conseguiram derrotar o Mago Zarok, porém Daniel Fortesque infelizmente faleceu e ele foi enterrado em uma cripta com honra, como se ele tivesse sido o grande herói dessa guerra. Mesmo morto. O grande Miguelento, mesmo sem ter feito nada, morrido 0/todos. Só que aí, o grande Mago Zarok, como ele era mestre em necromancia, ele fez aquela boa de já deixar ali aquela magia do respawn, né? Então assim, 100 anos depois, o Mago Zarok retornou. No momento que ele retorna, ele lança uma magia de necromancia no reino pra levantar de novo aquele exército de demônios, levantar exército de zumbi. Mas acidentalmente ele revive o nosso grande Daniel Fortesque. Nosso grande herói. O nosso grande herói recebeu uma segunda chance de se redimir. No momento que o Daniel volta à vida, ele recebe a missão do Salão dos Heróis. O que é o Salão dos Heróis? O Salão dos Heróis é onde se concentra a alma de todos os heróis que participaram da Batalha de Gelmir. Esses heróis, eles incumbem Daniel Fortesque da missão de dessa vez não ser um Miguelento, dele resolver essa situação. O jogo, ele é basicamente a história da redenção do Daniel, só que ele renasce como uma caveira. Ele já tá morto há 100 anos, não tem mais pele, não tem mais nada. Eu jogava esse jogo com meu tio quando era criança. Meu tio, como não conseguia falar o nome do jogo, ele simplesmente chamava o jogo da Caveirinha. Que no caso, do Daniel que da hora. Chamava ele de o Caveirinha. Quando eu era muito criança, a gente jogava no PlayStation 1. O jogo é de 1998, porém ele recebeu um remake no ano de 2019, que por coincidência foi o mesmo ano que saiu o game que o nosso grande amigo Eric defendeu hoje, o Jedi Fallen Order. E também Metro Exodus. Olha só. Coincidências. Vamos nos abraçar. Ei, irmão, vamos seguir, café. Então, assim, dada a lore, vou falar um pouco sobre a gameplay pra vocês. Gente, por conta do Sr. Daniel Fortesque ser um cara cadavérico, dele ser uma caveira, gente, ele não tem um olho, já que ele foi acertado pela flecha, e ele não tem a mandíbula inferior, consequentemente ele não consegue falar. Ele só produz... Acabou a magia dele de ser falastrão. Nossa, eu não tinha pensado nisso. O cara era tão falastrão e agora ele chegou a um ponto de ter que se provar a ponto que ele não consegue mais falar. Exatamente. Muito bem observado. Porém, a dublagem do jogo, ela é incrível. Os outros personagens estão extremamente bem dublados em português. É uma dublagem maravilhosa que a gente sabe da competência da dublagem brasileira. Ele traz aquela dublagem assim, por exemplo, o Mago Zarok falando: "Ah, senhor Daniel Fortesque, você nunca vai me alcançar, hahaha." Então ele traz aquela sensação de uma história de fantasia. A dublagem pra mim é um dos grandes pontos altos do game, porque ele te faz conseguir entrar na história. A gente pode até saber falar outro idioma, mas nada como ouvir o nosso próprio idioma num jogo pra gente conseguir se ambientar Faz melhor. diferença. Gente, dentro da gameplay o que acontece? O Daniel Fortesque, por ele ser uma caveira, ele é todo desengonçado. Ele não tem bem aquele jeito de segurar uma espada. Ele não tem bem aquele jeito de empunhar as armas. A gameplay, ela chega a ser engraçada. Quando você vai atacar um inimigo, ele simplesmente sai chacoalhando a espada quando você aperta quadrado, e você bate ali de qualquer jeito e acerta os seus inimigos. Você tem uma espada e um escudo a princípio, porém o jogo ele te dá mais de 15 opções de arma. No jogo é o seguinte, você entra na fase, em cada fase tem um cálice. Você enche esse cálice com almas. Quando você enche esse cálice, você consegue ir lá no Salão dos Heróis e pegar uma das armas daqueles heróis falecidos. Então assim, um jogo que começa só com uma espada e um escudo, você consegue conquistar um machado, que você pode lançar ou bater, uma clava, uma espada mágica que você consegue bater nos inimigos e tirar muito mais dano. Porém, enquanto você está empunhado com essa espada, ela vai perdendo a eficiência, ela vai gastando e você tem que comprar. Falando em comprar, o jogo ele tem um sistema de compras dentro dele. Ele tem uma gárgulazinha que você coleta ouro no jogo e você vai lá comprar os seus arremessáveis, os seus suprimentos. Você tem flecha, você tem que comprar sua flecha. Então assim, ele tem todo esse sistema de mercado e gerenciamento de inventário. Valeu, não valeu, devolva meu dinheiro. Porém, meu querido Eric, não é um gerenciamento puzzle e não
um gerenciamento cansativo. Você Tá tem um bom, ouro, você compra o que beleza. você precisa. É o clássico compra e vende, tá bom. Só que o jogo, o que me conquista muito nesse jogo é que cada fase tem uma dinâmica completamente diferente. Eu não sei se vocês têm essa sensação hoje em dia, mas os games atuais, eles têm muito aquela questão de ponto A a ponto B. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ama Assassin's Creed a ponto de ter uma tatuagem de Assassin's Creed, já ter dos livros de Assassin's Creed. Ah, você lê os livros, né? Então você tem propriedade pra falar, né, Bruno? Eu li os livros de Assassin's Alguém Creed. leu livros aqui nesse episódio. Mas Assassin's Creed, ele tem me irritado muito nos últimos tempos. Porque qual é a dinâmica das missões de Assassin's Creed? Você vai, você coleta uma missão, você se infiltra em um lugar, mata ou rouba alguma coisa e sai. É isso. Assassin's Creed tem 200 horas disso. E é isso que tem me irritado ultimamente no jogo. Medieval, ele traz essa sensação completamente contrária a isso, porque cada missão tem uma pegada. Tem uma missão que ela tem uma pegada mais hack and slash, você vai matando zumbi, fatiando geral. Porém, tem umas missões de puzzle, e não são aqueles puzzle besta. Aqueles puzzle que... Gente, eu não sei se vocês também têm essa sensação, mas os puzzles de hoje em dia, eles são um bocado besta. A gente consegue resolver com uma facilidade... Sim. que a gente não queria ter. E será que não é porque a gente já tá tão experiente em puzzle? Não tem desafio aí. Não, cara, não Diminuíram, tem, não mas tem. às vezes eu pego uns que eu falo, porra, mano, esse puzzle foi bem desenvolvido, mas eu consegui ele de primeira mais pela experiência que eu tenho de resolver puzzles do que ele ser tipo, um puzzle fácil. Tem puzzles criativos, mas, sei lá, eu acho que às vezes, não vou dizer que é nostalgia me pegando, mas quando a gente era mais novo, os puzzles eram muito mais novidades pra gente, né? Hoje em dia é difícil você ver algo, nossa, que criativo, caramba, a não ser que seja algo muito difícil mesmo, que aí você tem que ir atrás de guia. É difícil ter um equilíbrio na criação de um puzzle. Acho que o Brenner pode dizer melhor que a gente, jogando o jogo dele, o Medieval, se os puzzles, se a gente jogar hoje, vão ser puzzles desafiadores ou vão ser puzzles que a gente com a experiência pode matar de primeira. Marco, meu querido amigo, você pode me dizer isso, porque eu trouxe um puzzle pra vocês resolverem. Ih, cara. Somos gamers calvos e carecas, cansados, Brenner. Deixa eu abrir meu guia aqui, peraí. Existe uma parte que você tem que ir para um manicômio. Porém, no caminho do manicômio, você passa por um labirinto. Nesse labirinto, você encontra um personagem chamado Jack, o Frondoso. E aí, o Jack, ele passa enigmas para você resolver. Ah, legal. Dentro do que o Jack fala, você tem que resolver dentro daquele labirinto. E o puzzle que ele passa é o seguinte. Eu vou passar para vocês e vocês me respondem se vocês forem capazes. Ih, vamos lá. À noite, elas vêm sem serem buscadas. De dia, elas se perdem, mas não são roubadas. O que é? As estrelas. Maravilhoso, Marco Barbosa! Pelo amor de Deus! A sua reação estourou pra caramba. Ah, me perdoa. Marco Barbosa, o rei dos enigmas. Ele lia muito enigma quando era mais novo. Eu tô impressionado com a velocidade que você resolveu isso. Os enigmas eram mais fáceis na nossa juventude, então, viu? Então, Tá vendo a só, gente tá muito Marquinhos, experiente hoje em Tá dia. vendo só? Eu falo. E como que você responderia esse enigma no jogo, Brenner? São escolhas? Ele não te dá escolhas. Ele simplesmente te fala isso e tu tem que se virar no labirinto. Quando você entra no labirinto, tu pensa, meu Deus, o que eu faço com isso? Só que aí, esse labirinto, ele é feito, sabe aqueles muros de cerca-viva, que são plantas podadas em formato de estrela. E você vai lá e bate nessa estrela, aí você tem que encontrar 5. Você bate em 5 estrelas e volta com ele, e ele fala, você resolveu o puzzle. Tá bom, criativo. Exatamente, puzzles criativos, esse é o Eu não ponto. sinto mais esse tipo de coisa hoje em dia. Hoje em dia eu acho puzzles muito simples. Eu não sei se eu quero ser o velho de 27 anos que fala que na minha época era melhor. Antigamente mas que era bom. Antigamente que era bom. Na questão da luta contra boss, os bosses, eles são aquela coisa, você entende o moveset, você mata o boss. Não é uma coisa extremamente difícil, salvo uma luta que você tem que fazer contra 2 demônios, que você fica em cima de uma plataforma, essa plataforma fica se mexendo, se você não tomar cuidado você cai, e você ainda tem que lutar com 2 demônios voadores ao mesmo tempo. Então assim, não é uma coisa muito fácil, porém não é extremamente difícil. A duração do jogo é mais ou menos de 15 a 20 horas, se você não quiser platinar. Eu platinei ele com 24 horas, então você pode imaginar que ele é bem mais curto do que isso. Ele tem 22 fases. Eu costumo dizer que ele é o tipo do game que você coloca entre jogos que você cansou, jogos que te cansaram. Por exemplo, eu platinei Cyberpunk recentemente, com 90 e poucas horas. Cara, eu não vou jogar um Skyrim depois disso. Não vou jogar um jogo longo. Eu quero um jogo tranquilo, um jogo que me dê um pouco
pouco menos de gameplay, mais linear, mas que me traga essa diversão e o desafio. Eu acho que o Medieval, ele é perfeito pra se encaixar nisso. Quando você terminar, por exemplo, um jogo como o do Marco, Metro, que é um jogo mais carregado, e você quer um jogo mais engraçado, com um humor diferente, você pega Medieval, com missões com dinâmicas diferentes. Gostei que ele é de fases, né? Falei que eu sinto falta de joguinhos de fases. Aí você passa a fase, pum, menuzinho, próxima fase. Legal. Tipo, o menu ele é uma forma de tabuleiro que você vai escolhendo pra onde você vai. Aí tem uma pequena questão, que é o que eu comentei com vocês mais cedo, quando eu mandei mensagem indignado pra vocês pelo WhatsApp. Gente, como os canalhas do Metacritic botam 67 pra um jogo maravilhoso. Essa seria a minha única pergunta. Por que você acha que o jogo teve essa nota baixa? Você chegou a ler alguma das críticas? Que eu lembro quando o remake saiu, era a galera falando que simplesmente o jogo é chato e que é uma dificuldade desbalanceada que eles colocam nos combates, não é um combate muito dinâmico, mas não era nada muito assim, não vou dizer aceitável, porque não joguei o jogo, mas não parecia umas críticas diferentes de frescura gamer. Eu acredito, cara, que no máximo esses 27 foi uma nota dada por muita gente, assim, que é mais acostumado com os jogos AAA de hoje em dia. Eu não diria que o Medieval, ele é um AAA. Ele é no máximo um AA. Ele também não chega a ser um jogo indie, porque ele é um exclusivo da Sony, assim. Sim. Então a gente vê como um AA. É um jogo que ele não tem um nível de qualidade gigantesco. Tem gráficos muito bonitos, dublagem maravilhosa. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mal acostumadas a querer um jogo extremamente complexo e redondo. E o que o Medieval te entrega é uma experiência simples, uma experiência gostosa de participar. Eu tenho uma preguiça gamer muito grande, que é de ler arquivos dentro de jogo. Eu detesto fazer isso. Eu posso estar amando um jogo, mas eu odeio. Mas, gente, esse jogo dá vontade de você ler toda a história de Gelm. Então, assim, legal. Eu acho que são críticas baseadas em frescura de você gamer. Não aceitar que jogos são mais tranquilos e podem ser mais simples hoje em dia. Você comentou que você teve um envolvimento pessoal com esse jogo no passado, né? Você jogou a versão dele original com seu tio. Você chegou a jogar a versão nova desse jogo recentemente, o remake dele, ou não? Ficou só com aquela experiência do passado? Eu joguei esse jogo quando eu era muito criança, assim, menos de 10 anos com meu tio. E quando eu vi anunciar... Eu sou uma pessoa que é muito ligada nesses eventos de State of Play, E3, a finada E3, né? Eu gosto muito de assistir esses eventos. E quando eu vi o anúncio de Medieval, a minha alma faltou sair do corpo. Então eu não tive como não jogar ele hoje em dia. Ainda mais que ele tá no catálogo da Plus hoje em dia. Bacana, informação boa essa. Importante essa informação. Entendi, direi no final do episódio se eu vou jogar esse jogo do catálogo, né? Marcolino talvez não vai jogar no seu Play 4 empoeirado, né, Marquito? Não vai tirar ele, mas vai dizer se vai pelo menos procurar no YouTube, quem sabe. Eu gostei bastante do relato que eu ouvi do nosso amigo Brenner, Eric. Não sei se vai ser o suficiente, já que se a própria mídia sonista deu notas negativas para esse jogo, quem dirá eu, então, meus amigos? Eu me lembro que quando eu era mais novo, no Play 1, eu tenho uma vaga lembrança do Medieval. A minha reação não foi tão exagerada quanto a do Brenner quando ele ficou sabendo do remake do Medieval, mas quando eu li eu falei, caramba, que legal. Me deu uma memória gostosa de algo que eu nem passei com ele no Play 1. Só de pensar que ele era um jogo clássico de Play 1 que ia receber um remake agora pro Play 4, eu fiquei, pô, que da hora, interessante. Vou ter essa vontade de talvez ir atrás de gameplay, ir atrás de jogo. Aí as críticas acabaram me afastando. Mas quando eu fiquei sabendo do remake, eu achei interessante a sua notícia. Eles não mudaram nada da versão original, ou tiveram coisas diferentes, assim, questão de história, questão de combate? Gráficos, ok, né? Vai mudar mesmo, mas fizeram grandes mudanças da versão original? Graças ao meu bom Deus, nada mudou, porque é muito redondo, é muito perfeito. Inclusive, uma das críticas que eu vi no Metacritic tinha a ver com isso. Uma pessoa falando que simplesmente parece só uma reimaginação para os tempos atuais. Mas, gente, isso que a gente quer. Sim, é só um remake, sem mudar nada, mas é isso que a gente quer. Tem muito jogo que muda demais e acaba perdendo a essência do que a gente gostava tanto. Dito isso, Resident Evil 3, pelo amor de Deus. A gente Resident Evil, mais uma vez, né? É difícil, né? Tem guerra. Ô, Breno, uma última dúvida. Ele é um jogo, é fácil pra gente que é experiente, ou ele é um jogo desafiador, assim? Porque foi uma das críticas que eu vi, que o combate dele o pessoal não gostava e a dificuldade era um pouco desbalanceada e acabava que tipo, você fala, mano, não vou perder meu tempo com esse jogo feio aqui, combate zoado. É um combate
Duas dúvidas então, né? Ele é difícil ou ele é fácil e o combate dele é gostoso ou é simplesmente um combate feito? Por conta dele ter aqueles moldes do PS1, eu acredito que ele seja um desafio pra muita gente de hoje em dia, que gosta de jogar hack and slash de hoje em dia, que é mais acostumado com aquele lance de você bater e você sentir que o inimigo sentiu aquele golpe que você aplicou, né? Mas assim, eu gosto muito do combate, porque eu entendo que o Daniel Fortesque, ele é uma caveira extremamente desengonçada e um cara miguelento. Então o jogo, ele compra essa narrativa de que o cara não é um mestre do combate. Ele tá ali dando o melhor dele. Na questão de gameplay, se é bom de jogar, eu gosto muito de jogar, mas eu admito que tem momentos que você vai passar raiva. Mas é uma raiva que ela é incumbida de desafio. Você sente o jogo te desafiar. Então não, cara, eu não sinto assim que é uma coisa horrível. Se você souber usar cada arma no momento certo, tu não vai ter problema. Tem uma arma que ela é muito interessante, por exemplo, que ela é uma coxa de galinha. Tu joga a coxa de galinha no inimigo e ele vira um frango. E você pega o frango e ele enche a tua vida. Boa, bom, sinergia legal. Ele tem uma gameplay extremamente interessante. Pra vocês terem uma ideia de quão interessantes são as armas, se tu não tiver mais nada, o Daniel, ele simplesmente arranca o próprio braço e consegue bater nos inimigos. E sobre a dificuldade, cara, dificuldade, ela é muito dinâmica no jogo. Tem fases que elas são correr, bater ali, encontrar os segredos na fase, tem caminhos ocultos, mas tem fases que tu vai querer arrancar os cabelos, coisas que alguns amigos meus já não tem muito, mas assim... Não vou mais comprar esse jogo. Não salvaremos esse jogo, definitivamente. Ele tava indo bem, Marquinhos, ele tava indo bem. Ai, que absurdo. Aguardem o último bloco, Você é rancoroso? Não, já imagina. É isso, meus queridos. Muito bom, Sr. Brenner, muito bom. Peço que o senhor aguarde na salinha ao lado. Os jurados irão avaliar juntamente com os outros games, né, Marquito? Esse jogo em si aí que a gente comentou que ele já está disponível no catálogo para quem assina PS Plus, e já o Metro 2033 e o Fallen Order só pagando mesmo, né? Exatamente, meu querido Marcolino. Então, quem quiser ganhar um dinheirinho aí pra pelo menos inteirar no Jedi e no seu metrô, tem que participar do nosso querido e amado sorteio de ouvintes. Inclusive, hoje eu inventei moda e mudei um pouco os moldes dele. Acrescentei uma coisa nova, né, Marcolino? Laranjas. Como sempre, laranjas, Eric. Não são laranjas. O que a gente quer agora? O nosso sorteio de ouvintes, ele funciona da seguinte maneira. Todo episódio, no meio dele mais ou menos, aí o Marcolino solta uma frase-chave que os ouvintes têm que nos mandar. Cada uma delas vale um ticket, ou seja, se você ouvir os 4 episódios, são 4 tickets. Manda pra gente na DM do Instagram, DM do Twitter ou até mesmo no nosso WhatsApp. Sempre no mês seguinte, a gente faz um sorteio valendo um gift card de R$50 pra todo mundo que mandou essas frases. O que nós iremos acrescentar agora, que eu e o Marquito já percebemos, temos bastante ouvintes, até mesmo lá no grupo de ouvintes. A galera, mano, fala pra gente que ouviu o episódio, comenta, posta a fotinho lá que tá ouvindo e esquece da frase-chave. Simplesmente porque na hora que tá ouvindo, a gente pede essa frase, não consegue anotar naquele momento, ou passa, né, a informação e qual é a frase que tem que passar. Então, pensando nos nossos queridos ouvintes, vamos acrescentar mais uma coisa aqui no nosso sorteio. A frase vai dar um ticket e aquele ouvinte que compartilhar em suas redes sociais o episódio, compartilhando nos stories do Instagram, pode ser dando um RT no Twitter, ganha mais um ticket. Então aquele cara que já manda a frase-chave tem uma chance de ganhar 2 tickets por episódio, né, meu querido? Fora aqueles episódios que a gente pede uma prenda, aí vai ser o festival do ticketzinho. Então, pra resumir, é isso. Mandou pra gente a frase-chave, ganha um ticket, compartilhou nas redes sociais, ganha mais um. Pra hoje eu vou fazer diferente. Não, como a gente tá acabando com esse clima de competição, de toxicidade... Tá muito bonzinho, né? Vamos pedir pros nossos ouvintes dar uma nota de 0 a 10 pra cada um dos jogos que foram citados aqui no episódio. O que você acha, Marquito? Ah, legal, Eric. Nada mais justo, né? Por mais que ainda sim exista a competição, vai ganhar, né? É. Já que todo mundo quer tirar nota 10, não queremos notas repetidas, hein? Que vamos deixar bem claro isso. A gente tá bonzinho, mas nem tanto. Dê notas para os nossos jogos, notas diferentes, para concorrer um ticket. Compartilhe o episódio para concorrer 2 tickets no episódio dessa semana. E você que tá perguntando aí, e se eu compartilhar no Instagram e no Twitter, são tickets diferentes? Não, né? Não vem dar uma de Sir Daniel aqui e ser malandrão. É um ticket. Compartilhou em alguma rede social, ganhou um ticket. E é isso mesmo. Muito mais fácil ainda de ganhar esse sorteio.
Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam. Onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vai-apoiar hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo a pagarem 99, não 100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH. Muito bem, posso começar, Marco Barbosa e Brenoso, como fui eu que iniciei? Irei começar pelo jogo de Marco Barbosa, Metro 2033. Metro é uma unidade de medida agora que você vai falar a respeito? Metro 2033. Um jogo de Survivor Horror de Marco Barbosa. É uma temática que me agrada bastante, Marquito. Eu gosto muito de Survivor Horror. Gosto desse jogo de jogos tensos, assim. Eu gosto de um jogo de terror. Eu gostei do pouquinho que eu joguei o pouco que eu joguei de Fallout 4. O que eu gostei foi essa ambientação de mundo pós-apocalíptico, radioatividade, e você vê que para você conhecer o humano é só tirar as necessidades básicas dele. Eu sempre tive curiosidade pelo tanto que você me fala desse jogo, porque eu entendo que é uma franquia que ela merece realmente muito mais reconhecimento do que ela tem, porque todo mundo que eu conheço que jogou Metro, pô, fala, caramba, que jogo gostoso, o Metro é muito bom, e o pouquinho que eu já tinha assistido dele, eu achei interessante, eu fiquei curioso, tanto eu assisti o vídeo do gameplay do BRKS Edu, que ele só faz o início, e eu fiquei desejando que ele fizesse uma série. Pô, faz uma série aí, eu quero assistir até o final esse jogo, quero o Metro Exodus, mas a ambientação é a mesma, né? Então, Marcolino, eu vou desejar que alguém que eu encontre no YouTube uma série de Metro 2033, não irei jogar, não vou ser hipócrita de falar que, pô, eu vou atrás. Aliás, nenhum dos que eu falei que ia jogar aqui no nosso Save Point eu realmente joguei até hoje, né? Mas tipo, eu sempre digo, pô, tenho vontade, irei colocar na minha lista, tá? O Metro 2033 eu não vou colocar. Mas o que eu vou fazer, Marquito, é ler o livro, muito bem. Ler o livro, exatamente. Gostei. O que eu vou fazer é assistir uma gameplay, como ainda mais que você falou que a gameplay é curta, dá pra procurar algum youtuber fazendo série pra me ambientar com o Metro 2033 e quem sabe me interessar e fazer igual o Brenner, comprar o Metro Exodus pra começar a jogar ele e entrar na ambientação. Fiquei em cima do muro, salvei seu jogo, tá, Marquita? Ainda tem essa parte, salvei seu jogo, não irei jogar por ser um joguinho datado, mas a franquia me interessa sim, vou atrás de zerar ele no YouTube, que pra mim também conta zerar no YouTube, pra quem sabe me interessar pelo Metro Exodus. Já o jogo do menino Brenner, queria dizer que quem foi que desenvolveu? Foi só a Sony mesmo? A Sony desenvolveu e publicou, né? Era uma época que a Sony não contava com outras empresas, não tinha third parties, né? Fazia os próprios jogos. Os desenvolvedores, né? As pessoas físicas que fizeram esse jogo deveriam, nesse momento, mandar uma caixa de bombom pra casa do Brenner. Porque eu nunca vi ninguém falar tão bem de Medieval. Aliás, eu nunca vi em nenhum lugar explicarem tão bem sobre a lore do jogo. Existe uma lore, Marquinhos. Você sabia
sabia que o mundo foi invadido, necromância, coisa linda. Me convenceu a ter mais interesse pelo jogo. E aí, o jogo do Brenner eu vou salvar, Marquitos. Vou puxando uma sardinha pro nosso convidado. Por quê? Somente porque ele está disponível no catálogo. Então, quem sabe eu coloque ele num comfort game aí entre um jogo grande e outro, para pelo menos iniciar a gameplay e ver se eu me interesso pelo combate dele. O fato dele ser por fases já me chama atenção, já me pega. Já acho algo interessante. Não vou dizer que vou jogar agora, mas sei lá, se daqui 10 anos ele tiver no catálogo aí, eu devo baixar ele pra jogar. Brincadeiras à parte, o Brenner vendeu muito bem o peixe assim como o Marco fez do Metro, né? Mas como o Medieval tem o remaster, como eu disse, eu tinha uma vaga lembrança da época de Play 1 que eu devo ter iniciado naquela brincadeira que eu falo, Marquito, que comprei na 25 e depois eu voltei lá falando pro moço que não tava pegando e troquei. Medieval devia estar nesse bolo. Eu lembro de ter jogado ele vagamente e ter dropado porque tinha umas outras 27 opções melhores. Mas é um clássico, né? E se é um exclusivo da Sony, eu como maior sonista presente... Começou. Tenho que fazer jus à minha querida empresa. Então o seu jogo foi aprovado na bancada da minha faculdade, tá, Breno? Você está aprovado, pega seu diploma aqui do lado. Eu adoro ter amigos carecas. Apesar da sua provocação, num futuro próximo, quem sabe um dia eu baixo o Medieval pra jogar. E é isso, meus amigos. Tudo bem, Eric. Eu gostei que a gente trouxe jogos únicos. Não são jogos comuns, não são jogos repetitivos que a gente vê com frequência hoje em dia. Não é aquela sequência de Assassin's Creed que é tudo igual, só muda a skin do jogo. Cada um marcou a sua época de uma certa forma. São todas IPs novas também, né? Exato. Talvez com não tanto hype quanto merecia, cada um tem o seu estilo. Então o jogo do Eric, o Jedi Fallen Order, que nem é Jedi Fallen Order o nome dele, é Star Wars Jedi. Fallen Order. Cara, é um jogo que como eu comentei com vocês, eu nunca assisti Star Wars. É uma falha minha, né? Eu sei que sou eu errado. E é um jogo que eu tenho certeza que se eu jogasse, ia me incentivar, sim, a assistir os filmes de Star Wars. Então talvez seja por isso que eu não jogue, Eric. Você não quer entrar nesse vício aí, né? Exatamente. Sempre que alguém fala também do Star Wars, sempre fala do Fallen Order, sempre fala muito bem. É aquele tipo de jogo, muita gameplay e pouco marketing. Por mais que seja um jogo da EA. Então, novamente, Eric, você recomendando esse jogo pra mim, me faz querer sim, pelo menos ter a sensação de jogar ele e ver. Realmente é tudo isso que se dizem? Ou é só o Eric que gosta de tudo, que tá recomendando um jogo razoável? Eu tenho os padrões baixos, né? É um jogo sim que eu tenho vontade de jogar, tá? Mas mais pra conhecer a franquia de Star Wars do que realmente o jogo em si. A bancada deu nota 8,5, talvez, tá? Deixar boa. Essa média aqui pra você. Agora, o jogo do nosso amigo Brenner. Quando vem com esse agora, é igual quando eu mando um vídeo pro Marco. Eu mando um vídeo pro Marco e falei, Marco, o que você achou? Parece bom. Aí eu fico esperando um mas dele. Mas. Aí tem uns que eu mando, mas não, mais nada, parece bom. Falei, beleza. Só parece bom mesmo, só atingiu o propósito. Obrigado, Marquito. Mas brincadeiras, eu acho que o jogo do Brenner realmente só atingiu o propósito, tá? Eu gostei muito da história dele, da história do jogo. Eu não imaginava que tinha uma lore tão engraçada, tão cômica por trás de tudo isso, né? Um rapaz que tava ali vivendo a vida na bonança, se divertindo, usando do gogó pra se dar bem. Então se é tudo isso que você diz, vai lá então pro front e prova pra mim que isso é tudo isso. O cara chega no front e dura 10 segundos e acaba virando um esqueleto que perde o olho, perde a mandíbula e volta de uma forma mais cômica ainda, né? Gostei muito dessa parte da lore, quero ver mais da gameplay, tá? A gameplay ainda não sei se ela tá me pegando dessa forma que eu gostaria de um jogo de 3D. Eu tenho uma certa pé atrás com jogos de 3D, eu devo admitir. De qualquer forma, gostei muito da parte de evolução dele em relação a armas. Ter armas diferentes do jogo, você comentou, né, que a primeira arma é uma espadinha, que ele fica todo desengonçado. Eu quero ver ele usando as outras armas do jogo, se ele também fica desengonçado, ou ele vai se aprimorando e vai usando uma forma melhor, machados, lanças e etc. Vou salvar pela amizade, tá? Porque eu sou um cara legal. Mas não, é brincadeira. Não é nem questão de salvar ou não, que pra mim vai ser muito difícil jogar por ser um exclusivo. E eu realmente não tenho vontade de ligar meu PlayStation pra jogar o Medieval, tá? Isso eu vou ser bem sincero. Mas pra ver mais a respeito dele em vídeos, me deu curiosidade, me deu interesse sim, principalmente de ver como que é essa diferença do remake do jogo original. Nota 7, tá? Passou de ano ali, ó, no sufoco.
Chegou a sua vez, menino B. Lembre-se que a sua volta nesse podcast está em jogo nesse momento, hein? Misericórdia. Eu pensava que a minha volta nesse podcast já estava em jogo desde os problemas técnicos antes do podcast acontecer. Foi quase, os bastidores da ação. Então, meus caros amigos, desprovidos de folículos capilares. Porra. Eu ia achar que ele ia falar desprovido de inteligência, ia ser melhor que de folículos capilares, mas tudo bem. Mas eu posso falar uma coisa? Eu tenho que revelar uma coisa pra vocês agora. Talvez a minha implicância com a falta de folículos capilares de vocês É um episódio sobre tenha carecas. um pouco de inveja da parte da barba linda que vocês têm. Obrigado. Então talvez eu trocaria o meu cabelo pela barba de vocês. Não faça isso, Não meu amigo. faça isso, não faça isso, não. Quando o Brender falou assim, eu tenho algo pra revelar, eu lembrei daquele vídeo do João Kleber, que aí o cara fala, eu sou careca. Eu sou careca. Aí a mulher, eu não gosto de careca. Então, gente, dito isso, vamos lá. Pro jogo do meu amigo Eric, Star Wars Jedi Fallen Order. Cara, é um jogo que quando eu comecei a jogar esse jogo, eu tava muito com o sentimento de Star Wars The Force Unleashed no meu coração, que é um jogo que eu amava bastante. Assistir os filmes de Star Wars é um universo assim que eu tenho um pouco de noção, não sou nenhum tipo de mestre. Mas assim, na questão do jogo, eu acabei dropando ele por conta daquele meu probleminha de esquecer. Simplesmente. Eu simplesmente esqueço que eu tô jogando o jogo. Eu faço isso com animes, eu faço isso com séries, eu faço isso com o jogo. Porém, quando o jogo me pega muito, é impossível eu fazer isso. Eu nunca faria isso com Red Dead, por exemplo. Justo. Nunca faria isso com Cyberpunk. Talvez eu tenha dropado Jedi Fallen Order porque eu não tinha muita pegada de Souls-like. E do jeito que o Eric falou, recendeu muito essa vontade de jogar. Ainda mais vendo as gameplays de Jedi Survivor de hoje em dia, que a gente vê que é uma evolução muito grande do primeiro jogo. Então, assim, levando em consideração tudo que o Eric disse, e ele me pegou um bocado quando ele falou de platina, e querendo ou não, eu sou um cara que quando eu começo a jogar um jogo ali, eu falo, não, esse aqui eu vou jogar de boa. Deixa eu só dar uma olhada na lista de troféu aqui rapidinho. Pô, esse aqui Acho que pra dá. platinar. Então, assim, com certeza eu vou salvar o jogo do Eric. Com certeza eu vou jogar ele novamente, cara. Boa, então, tem essa oportunidade e jogue. Eu vou começar ele tudo de novo, pra ter aquele feeling desde o começo. Acho bacana. E eu tinha um grande problema na época que eu dropei esse game, que era jogar o jogo, ainda tá muito atento com o mundo aqui fora, mexia muito no celular enquanto jogava. E isso é um problema Isso é muito foda. sério. E eu vou fazer isso tentando me desligar do mundo, então com certeza eu vou salvar o jogo do meu amigo Eric. Já o jogo do meu amigo Marco, Diga. por outro lado... Já o jogo... Embora, porém... Achei que Então- era amigo, Brenner. Cara, deu pra perceber que enquanto o meu amigo Marco falava sobre o jogo, me gerou muito interesse. Por conta dos elementos de gameplay que me pega muito, cara. Essa questão de escassez, de você não ser o poderosão. Isso me pega muito. Eu sou o tipo de pessoa que é muito fã de personagem que não é o poderosão. Não é um o meu exército de um homem super- só, né? Sim, o meu super-herói favorito é o Homem-Aranha, um cara pobre, um cara que não tem regeneração, entendeu? Então, assim, o Marco tá me falando que eu tô no meio de uma batalha e eu tenho uma lanterna que eu preciso da chave, bombear, não sei como chama, pra ela poder ligar de novo. E se eu não tiver essa lanterna, eu vou me lascar. Cara, me pega demais. Você ter uma arma toda enferrujada pra poder lutar contra um monstro gigantesco. Cara, assim, com certeza, o que o Marco me falou me deu muita vontade de jogar. Porém, me deu vontade de jogar o Metro Exodus. Porque, como eu falei pra vocês, por eu ter uma ligação muito grande com FPS, de eu gostar muito de jogos de tiro em primeira pessoa, talvez uma mecânica de tiro datada, cara, me dificulte demais. Eu posso ter aquela tentativa de jogar ali o começo, como eu fiz com Resident Evil 5, e ver se eu consigo me adaptar. Mas aí eu pergunto de vocês, senhores, na vida adulta, qual é o tempo que a gente tem pra parar pra estar fazendo esse tipo de Ninguém tentativa? tem tempo pra dar tempo pros outros. Daqui a pouco vai sair Black Myth Kong, vai sair Dragon Ball Sparking Zero, que eu tô louco pra jogar. Star Wars Outlaws, tá tudo aí. Star Wars Outlaws. Essa é a parte difícil do backlog, né? Da gente ter um jogo que me interessou tanto como o do Marco. Me interessou demais, cara. Ele me pega muito. Tudo que ele me falou me pega demais. Em que momento que eu vou sentar pra jogar isso? É muito difícil. Terminando esse episódio, meu amigo esse Brenner, episódio. Terminando esse
episódio, eu vou dormir porque eu acordo 5 horas da manhã. Tamo junto. Marquinhos devia ter trago o Êxodos. Ele trouxe 2033, ele ousou. Com certeza eu salvo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas eu salvo pra assistir gameplay, me inteirar da lore, talvez ver se me gera uma vontade no meu coração e ir atrás do Exodus, que eu comprei um dia desse. Vamos combinar sexta-feira, então, de todo mundo no Discord pra assistir a gameplay do Metro 2033. Corujão do Corujão de 2033 na sexta-feira, tá marcado. Jogue Metro Exodus. Jogue Metro Exodus. Jogue Metro Exodus. É um puta de um jogo. Um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida. Por gentileza, faltou por gentileza no final, Marquinhos. Já faz o... Por gentileza. Would you kindly? Would you kindly? Marquito, em questão de platina, como é o nosso Metro Exodus? Não faço ideia. Eu não sou um cara que se apega a isso, então realmente eu não lembro se ele é difícil, se ele é fácil. Não vou te convencer dessa forma, meu amigo. Só vai te convencer dizendo... Quem, Marculino? Jogue Metro Exodus. É muito bom. Muito bem, muito bom. Chegamos ao final de mais um Save Point. Mais um não, é o primeiro Save Point da nova geração. Gostoso, tô com minha cara inteira, não tomei nenhum murro na boca de estômago, porque teve um save point aí com o senhor André Custódio que eu mais apanhei do que sorri. Hoje foi tranquilo, eu gostei desse formato novo, Marquinhos, foi ótima a sua ideia de fazer alguma coisa mais leve. Esperamos então que os nossos ouvintes dê também a opinião deles, do que eles gostam. Tem uns que vai falar que prefere o caos, com toda certeza, eu já conheço, né? Um lugar legal que eles podem deixar de dizer pra gente se gostaram dessa nova era do save point é nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @vailogarhoje, ou no Twitter, que também é @vailogarhoje. Lembrando que se você nos seguir e compartilhar o episódio, vale um ticket pro sorteio de ouvintes, hein? Ou vocês podem também dizer pra gente lá no nosso grupo de ouvintes, peçam pra participar do grupo de ouvintes se você está fora. Nosso menino amigo Brenner, com uma semana de ouvinte, já entrou no grupo, já se sentiu totalmente acolhido, pode até nos dizer melhor como que é a sensação de participar do grupinho de ouvintes. Sempre a gente pede comentários, né, Marquito? E agora temos no Spotify uma abinha de comentários, não é mais a de perguntas. Tivemos alguns comentários do nosso episódio de Super Nintendo para ler e uma também do episódio dos pais gamers no Spotify, e tem alguns aqui no Instagram para eu ler também. O Bruno mandou assim, Bruno Marques, grande Bruno Marques: Donkey Kong Country 3 pra mim é o melhor, também amava aquele barquinho que você usava, ficou na minha memória, DK é muito bom. Eu e Marquito estamos dois testemunhos de Jeová de Donkey Kong, né? Bem interessante essa mensagem, Bruno, porque muitas pessoas realmente odiaram Donkey Kong 3 muito por conta dessa mecânica de barquinho, né? Esse semi-mundo aberto que eles inventaram. De qualquer forma, toda a franquia, toda a trilogia de Donkey Kong é maravilhosa. Quem viveu o Super Nintendo sabe o quão bom que era. Boa, a outra mensagem que eu falei que tinha do Super Nintendo, a gente já leu, que foi do Arthur Maboni, falando sobre Toy Story. Temos uma dele sobre o episódio de Dia dos Pais, Marculino. Ele mandou assim, ele tá com perseguição com esse personagem, tá? Se o John Marston agiu como um Neandertal, certamente foi culpa do pai dele, que não o gabugou suficientemente. F, e a outra hashtag que ele mandou foi peneirado. Muito boa. Peneirado é bom demais. Peneirado. Na época da corrida do ouro, né? Nada mais justo que o personagem principal virar uma peneira, né? Virar uma peneira, faz sentido. Essa aí foi boa, faz todo sentido. E a outra foi do Manuel Aquino. Fazia um tempinho que ele mandava mensagem pra gente no Spotify, Marquinhos. Um abraço, Manuel. A gente ainda quer o senhor no nosso grupo de ouvintes, hein? Ele mandou: episódio muito massa. Eu quero fazer um menino e virar pai. KKKK. Que bom que a gente se inspirou. Foda, que legal. A piscina tá quentinha, Manuel. Vem pular, velho. É engraçado esse comentário dele, porque é uma sensação que eu tive ouvindo o podcast dos pais. Porque eu sou uma pessoa que eu nunca fui apegada a essa vontade de ser pai. E também eu sou uma pessoa que eu tenho meu pai, mas eu não sou tão próximo dele assim. Não que nós sejamos brigados nem nada do tipo, nós não somos tão próximos. Ocasiões. Mas, cara, vocês falando, gerou aquela sementinha no meu coração, sabe? Pô, legal, o Eric falando de quando ele jogou com a filha dele. Quando você falou assim, cara, qual é o objetivo desse jogo? E o objetivo do jogo era simplesmente você tá vivendo aquela aventura com ela. Isso me pegou demais. Eu pensei, cara, que vontade de fazer um moleque pra mim. Nunca tive essa vontade, mas do nada nasceu no meu coração essa vontade. Façam filhos, é da hora demais. Nossa, que legal. Você não ouviu a gente durante o Lesco Lesco, não, né, Brenner? O episódio, enquanto você tava ali no Bem Bom, não, né? Tá bom. Não.
Boa. Tá bom. Não, mas é legal, né? Porque esse relato do Brenner é legal, porque realmente esse é o intuito da side quest, né? Que é esse tipo de episódio que a gente fez referente ao Dia dos Pais. É um episódio onde eu e o Eric simplesmente contamos sobre as nossas vidas. Quem quer realmente saber um pouquinho mais do Marco e saber um pouquinho mais do Eric, é esse tipo de episódio ideal. E o Brenner ouvindo a gente, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, pô, sensacional, Brenner. Legal demais saber que você também curtiu essa ideia. E vale dizer que eu sou o padrasto. Eu tenho a minha enteada, ela tem 13 anos, e só de vocês falarem dos filhos de vocês, eu me vi muito na minha posição de padrasto. Isso. Só que eu descobri esse domingo passado, no Dia dos Pais, que padrasto é uma profissão ingrata. Eu olhei pra ela e falei, você comprou presente pro seu pai? Comprei. Você comprou presente pra mim? Não. Aí eu falei assim, pô, a gente cria o filho dos outros e não ganha nada em troca? Pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer o meu. Sacanagem. Não, mas quem se inspirou em mim e no Marcolino pra ter um filho, o mínimo que a gente espera é que se chame Eric ou Marco, né, Marquito? O Érico, como que é o nome do filho do Lucas? Ia ser Érico ou Mark? Mark Eric, pronto, que seja assim. O Érica e Marca também, pode ser se for menino. Tivemos também, Marquito, uma mensagem no Instagram, o Lucas Muniz mandou duas, né? Uma é a frase-chave, que é o relato do momento especial que ele passou com o pai dele, e outra foi um puxão de orelha que ele deu em mim no Marcolino, e com razão, peço até desculpa para o Lucas e para os ouvintes do episódio anterior, o Brenner passou por isso, eu vou até ler, ele vai se identificar. Ele tava mandando sobre o episódio passado, de Dia dos Pais. No final, acabei nem ouvindo porque fiquei na dúvida se houve ou não o spoiler do Death Stranding. Como estou jogando agora, tirei o fone do ouvido na hora. Se posso dar uma dica, acho importante colocar um aviso. Spoiler do jogo, pessoal. Acho que vocês sempre colocam, mas dessa vez anunciaram no meio e não ratificaram no fim quando de fato iam contar. Ou não rolou e eu que me desesperei. Na verdade, foi um presente meio do Marcolino de Dia dos Pais pra todo mundo, né? É o evento canônico na vida de todos os pais, que quando você acha que tá tudo bem na sua vida, a Wild passeio da escola aparece. A Wild, estou doente, preciso de um remédio. Lançamos no colo de vocês um spoiler assim, ó, que é pra vocês verem que do pai não é fácil. Não, na verdade, erramos. A gente só falou no meio e no final do episódio dá um pim, já começa destilando spoilers de Death Stranding. Foi mal, meu povo. Nas próximas a gente vai se atentar mais, né, Marquinhos? Vamos melhorar, pessoal. Obrigado, sim, pelo feedback, tá, Lucas? Realmente é isso. A gente não gosta de spoilers. A gente realmente quer que você tenha a experiência completa. E quando tem um spoiler, sim, normalmente a gente avisa. Que não foi o caso dessa vez. Erramos, somos moleque. Inclusive, eu não poderia deixar de reclamar em uma situação de falar de spoiler do meu grande amigo Coreia Júnior, ok? Que eu sempre reclamo no grupo de ouvintes, e eu não poderia deixar de reclamar agora. E ele sabe exatamente do que eu vou falar agora. Eu não tive a oportunidade de jogar God of War Ragnarok até agora, por conta de, vida. E eu peguei um spoiler sobre um falecimento no jogo que, obviamente, eu não vou falar aqui. E eu mandei mensagem pro meu PlayStation pra reclamar sobre isso. Acabou com o emprego do cara, velho. Demitiu o cara. E eu me sinto muito culpado por isso, porque ele é o meu cara favorito do meu PlayStation. É o cara que eu particularmente sou fã, mas guarda esse ressentimento no meu coração. Tentou cancelar o Coreia, cara, o Brenner. Só porque o Coreia falou que morre no final. Falou, pessoal. Beleza, recados oficiais dados sobre os comentários, falei das redes sociais. Falta dizer também que a galera aí, se for comprar algo na nossa querida Amazon, use o nosso link de associado que está no nosso Instagram, é o primeiro link destacado. Caso for comprar um desses 3 jogos que nós citamos aqui, com certeza tá no precinho lá na nuvem, dá pra parcelar em 6 vezes. Então comprem também na nuvem através do nosso link de associado. E é isso. Queria agradecer ao menino Brenner, dizer que eu fiquei muito contente que ele aceitou o convite de participar. E assim, essa minha frase eu vou deixar gravada já, Marquito, que eu falo pra todos os convidados que vêm, mas acho que é algo que é legal pra gente, as pessoas se sentem à vontade gravando conosco, né? Já sentam parecendo que grava com a gente há 10 anos, porque realmente nós estamos cercados de pessoas legais e que se parecem conosco, que pensam como a gente, às vezes é um pouco mais louco que a gente, ou um pouco menos, mas estão ali sempre na mesma pegada, andando no mesmo trilho. E o Brenner não foi diferente. Brenner, obrigado, valeu mesmo por ter participado. Você apareceu nas nossas vidas por causa desse episódio com o Coreia, e você não sabe, a gente até te falou, mas você não ouviu ainda, eu e o Marquito falando, do quão gostoso foi ler a sua mensagem e como foi legal
pescar você nesse ambiente que é a internet, onde eu sempre falo, né? Chuta uma árvore e cai 300 podcasts. Uma coisa que você falou no seu feedback inicial pra gente, quando você começou a nos ouvir, me pegou muito. E você falou assim, cara, eu ouço muito podcast, eu sou viciado em podcast. E gostei bastante de vocês. A gente se sentiu muito especial com esse seu relato. Obrigado, não seria diferente a sua participação aqui conosco, de um cara legal que você é. Portas abertas para voltar, mas dessa vez para falar de um jogo bom. Espero que você escolha a melhor das próximas vezes. E aí, é isso que eu tenho a dizer pro querido Brenner. Marcolino, muito obrigado mais uma vez. Estou neste momento já preparando uma sala nova no Discord chamada Sessão Pipoca Metrô 2033 pra sexta-feira, tá? E eu fui nessa. Tamo junto. Queria deixar bem claro aqui que a minha participação no podcast hoje teve interesse. E o meu grande interesse principal foi estar no meio de vocês, cara. Ai, que gostoso. Eu me sinto aqui... Cara, eu tenho o meu trabalho assim como criador de conteúdo, né? Quem quiser me conhecer melhor. Brenoso_Games no Instagram. Comecei aí com criação de conteúdo há mais ou menos 2 meses. Tô tendo um feedback muito legal, criando grandes amizades. Mas assim, pra ser bem sincero, eu tô aqui como o grande prazer que é estar no meio de uma conversa com vocês. Porque como eu falei no primeiro feedback que eu passei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu sou viciada em podcast há pelo menos uns 4 anos. Já ouvi vários podcasts. Porém, o Vai Logar Hoje, ele passa uma sensação de comfort podcast, pode dizer assim. Porque você, mesmo não estando participando, você se sente em uma roda de amigos e você sente vontade de participar daquela conversa. Então, assim, o meu objetivo em estar nesse podcast hoje é sentir o calor da conversa de vocês, dessa amizade que a gente consegue ouvir. Eu tô aqui como um ouvinte, realizando um prazer que é de participar de uma conversa com vocês. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de ter participado do podcast hoje. Já me convido para um draft futuramente, que é o meu episódio favorito. Eu adoro o draft, eu amo o draft. E, assim, eu só tenho a agradecer o Eric, que tem sido um grande aliado na questão de criação de conteúdos. A gente conversa sobre os roteiros dos nossos vídeos, passa um pro outro antes de postar, isso tá sendo muito legal. Te dou muito apoio, Eric, assim, nesse hype que você tá sentindo, que eu espero que não acabe na criação de conteúdo, porque tá muito bom. Até o momento... Daqui a pouco eu paro, vai seguir. Queria agradecer muito ao Eric, porque muita coisa que o Eric fala no podcast é coisa que eu me identifico demais. Naquele episódio de RPG de mesa que vocês me indicaram ouvir, muita coisa que o Eric falava é coisa que eu sinto durante as minhas gameplays. Que o Marcos, meu Deus... Volta. Coitado de mim, não vou ser agradecido em nenhum momento desse episódio. Queria agradecer ao Eric e também agradecer ao Eric. Muita coisa que o Marco falava durante o podcast do RPG de mesa são coisas que eu sinto durante as minhas gameplays de RPG. Só que gameplay de RPG de Skyrim, que é um jogo que eu amo muito, assim. Então eu me identifico muito com o gosto que o Marco tem pra games. Porém, não gosto de RPG de turno, condeno RPG de turno, acho RPG de turno um saco, não consigo compactuar com o Marco gostar de RPG de turno. O Marco Calvo também já deixou de gostar, viu, Beno? Vou ser bem sincero contigo. Então, assim, já tendo falado demais, agradeço muito por essa participação, espero poder voltar outras vezes e vou continuar religiosamente ouvindo Vai Logar Hoje e daqui a pouco voltar aqui me virando pra dormir de conchinha com a minha mulher, que amanhã 5 horas da manhã vou estar em pé produzindo as motos que vocês vão utilizar no seu dia a dia. Boa, obrigado. Boa, Brenner. Pô, eu não vou me repetir aqui em relação ao que o Eric disse, realmente a sua chegada ao nosso mundo foi algo único, algo emocionante, algo bonito mesmo, de verdade, ver as suas mensagens, o seu tesão realmente com a gente, tá? Não é um tesão, até assusta, tá? Eu vou ser bem sincero, até assusta eu acredito que também assuste o Eric. A gente acha, pô, sei lá, é falso, ou então é demais, mas não, realmente é verdadeiro, realmente é de coração e a gente realmente agradece muito isso. A gente tá se acostumando ainda a essa ideia, ter desconhecidos que realmente gostam, gostam do nosso trabalho e que curtem de verdade o nosso podcast do Vai Logar Hoje, tá? Obrigado de coração mesmo, obrigado de coração. Tem um ponto interessante, tá, Brenner? Aí também são bastidores do Vai Logar Hoje. A gente tava planejando a nossa 6ª temporada do podcast e a gente tava planejando, né, quais são episódios que vai ter, qual que não vai ter, qual que é a ordem cronológica dos episódios. E o primeiro episódio que ia ter alguém, ia ter então um convidado, seria o episódio de hoje realmente, que seria um episódio de Save Point. Entre os nomes sugeridos, eu pensei logo de cara, Brenner.
Não quero nem saber, não quero nem pedir a opinião do Eric, pra ser bem sincero. Eu quero o Brenner participando com a gente por todo esse entusiasmo, todo esse tesão que ele demonstra, não só pelo videogame, mas demonstra com a gente também. Então nada mais justo do que ter esse agradecimento contigo. E calhou, Brenner, que, bom, aconteceu um episódio triste na sua vida recentemente, e calhou que, tudo bem, entre aspas, a gente tá aqui hoje podendo te fazer e fazer nossos ouvintes também um pouco mais felizes, dar uma risada, sabe? Tirar um pouquinho do peso e descontrair você, eu, o Eric, todo mundo que tá aqui ouvindo hoje, dando boas risadas. Então, agradeço de coração, não ser só nosso ouvinte, como ser essa pessoa maravilhosa que você tem sido demonstrado ser. Eric, Brenner e meus amigos que estão ouvindo o podcast. Em primeiro lugar, entre no nosso grupo de ouvintes. E em segundo lugar, jogue Metro Exodus. Valeu, pessoal! Fui!